Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast PCD. Eu sou a Thaís e antes de mais nada eu queria fazer aqui uns agradecimentos aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores, começando pela KVM, né? Muito obrigada, KVM, mais uma vez. Sem vocês nada disso seria possível, ia ficar muito mais difícil pra gente. Então, muito obrigada pelo apoio. E para você que precisa produzir os seus vídeos, os seus programas, enfim, tá procurando aí uma empresa séria, com equipamentos de excelentíssima qualidade, profissionais muito preparados, é a KVM que vocês precisam procurar. Queria agradecer também ao Vitor Studio Barber, que também tem nos fortalecido. Muito obrigada, Vitor. E para você que precisa tá procurando ali um barbeiro para dar um tchan diferente no seu visual, procura lá os meninos. A gente vai deixar a rede social dos meninos aqui para vocês irem lá conferir o trabalho dos meninos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Queríamos agradecer também a Padaria Rosa de Saron, que tem nos ajudado com todos esses produtos de qualidade, pra gente poder mimar os nossos convidados, sempre nos fortalecendo. Muito obrigada, Rosa de Saron. E para você que é de São Miguel e região, vão lá conferir os produtos, vão lá conferir a padaria, vocês vão gostar muito. Queríamos agradecer também a Barreto Distribuidora. Muito obrigada, Barreto, por nos fortalecer também aí nessa caminhada, tá? E para você que é lojista de materiais de construção, procura a Barreto. A Barreto é uma distribuidora de materiais elétricos. E se você procura produtos de qualidade a bons preços, procura a Barreto, tá bom? A gente vai deixar também o contato deles e a rede social aqui embaixo para vocês. Recados dados. Deixa eu aproveitar. Vocês devem ter notado ali alguma diferença. Não estou sozinha hoje, tá, gente? Tem um motivo muito especial, porque o nosso convidado de hoje é uma pessoa que não menos importante do que qualquer outro, mas muito especial, claro. Hoje o nosso programa vai ser um formato diferente, é um formato relato, tá? Então, a nossa convidada vai vir aqui contar a experiência dela nesse mundo atípico, tá bom, gente? Então, a nossa convidada de hoje, Bruna Martins, seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. Como é diferente estar aqui desse lado, hein? É diferente, não é? Muito diferente. Diferente também estar aqui sozinha. Mas seja muito bem-vinda. Obrigado. Estamos aqui para te ouvir, para saber qual foi a sua experiência, como é a tua história, como tudo começou. Então fala pra gente um pouquinho. Olá, pessoal. Eu sou a Bruna Martins, tenho 37 anos, sou mãe atípica do Otávio, que nasceu aí com uma malformação congênita chamada mielomeningoncele, tá? E junto com a mielomeningoncele dele veio diversos outros CIDs também, que eu vou estar aqui especificando para vocês nesse bate-papo bacana com a Thaís, hein? É isso aí. Então fala pra gente um pouquinho, Bruna, assim, como você descobriu? Foi na gestação? Foi depois? Como é que foi que você descobriu a deficiência do Otávio? Como que foi para você esse primeiro momento? Foi surreal, porque o que acontece? Eu estava fazendo o pré-natal tudo certinho, né? E quando chegou ali nas minhas 39 semanas, né? Que a gente começa a fazer aquele exame semanal, Sim, cardiotoco, né? Até então, eu tinha 4 ultrassons do Otávio. E os 4 mostrava ali perfeitamente a coluna dele, tudo muito certinho. Então, assim, o que aconteceu comigo, os médicos não soube explicar, né? Assim? Desse jeito. Até o neurocirurgião, quando viu os ultrassom ali, também ele não entendeu por que não mostrou. Porque a mielomeningoncele do Otávio, ela estava muito grande. Era praticamente uma cabeça acima do bumbum do meu filho. E nenhum dos 4 ultrassom mostrou, né? E foi exatamente nesse momento aí que eu fui fazer um cardiotoco no hospital, que de repente a minha bolsa estourou, né? E começou a sair um líquido verde, né? E até então eu nem sabia a gravidade daquilo, porque ele tinha feito cocôzinho ali dentro, Sim. né? E eu fui para uma cesariana de emergência. Então, você imagina, fui fazer um exame, chega lá e descobri que o bebê poderia estar em sofrimento fetal, né? Claro. E fui para uma cesariana de emergência mesmo. E já estava tudo muito confuso na minha cabeça. Até que tava ouvindo os médicos um conversando com o outro, enfim, né? E eu percebi um silêncio muito grande ali na sala. Mas isso o Otávio já tinha nascido, não? Não, ainda não. Eles fazendo ali o parto na hora, né? Sim. E do nada, a médica olhou pra minha cara e falou assim: mãe, você fez o pré-natal tudo certinho? Me trouxe uma estranheza, né? Porque é óbvio, até porque eu tinha levado todo o material comigo. Aquela coisa que
gestante tem que ter o protocolo Sim. de levar todos os exames, essas coisas, né? Claro. Então, na sala ao lado, tinha tudo lá, comprovasse que realmente eu fiz o pré-natal. E eu olhei pro meu esposo, eu falei assim, levanta e olha. Aí, meu esposo, que estava do meu lado, falou, não vou levantar. Aí, eu cheguei a questionar, doutora, por quê? E ali, um silêncio se fez na sala. Passado ali, mais ou menos uns 5, 10 minutos, ela trouxe o meu bebê diante de mim e falou, olha, seu filho nasceu com uma malformação, chama mielomeningocele, é isso aqui. E virou as costas do Otávio pra mim. Ela nem te preparou, Não. ela simplesmente jogou assim pra você. Pegou, virou assim e falou, ó, isso aqui é uma malformação, chama mielomeningocele. E ele vai agora pra UTI pediátrica. Ele tem que ficar lá porque ele vai esperar por uma cirurgia. Imagina, eu ali... Ela solta essa pra mim, né? E eu realmente me assustei, porque como é que você vê? Aquilo pra mim era uma cabeça, sabe? Uma coisa assim enorme acima do bumbum do meu filho. E realmente ele tava todo sujinho de fezes, né? E ali foi uma... Eu tava muito agoniada naquela sala de parto, né? Mas eu não sei o que acontece, que eu simplesmente fechei meu olho e falei assim, seja o que Deus quiser. Né? Porque eu já vi que a angústia, a aflição já estava me tomando ali. Eu acho que aquele momento não era para mim estar daquele jeito. Então, eu fechei meu olho e falei, seja o que Deus quiser. E por incrível que pareça, quando eu falei isso em pensamento, uma paz foi me tomando. Uma paz, um entendimento, né? Sim. E depois que eu saí daquele centro cirúrgico, fui pro quarto, tudo aí... Começou toda a luta, assim, né? Eu achava, pelo menos, estava começando a luta. Por quê? Quando você vai pesquisar o que é mielomeningocele, você só encontra... Como é que eu posso dizer? Só coisas Tragédia. hostis. Sim. Só tragédia, né? E eu me questionei e falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho um filho de mielomeningocele. E eles não te orientaram, não te disseram nada? A maternidade não te preparou? Quais os médicos você deveria procurar? Não. Quais os tratamentos? Nada? Por incrível que pareça, não. Ele precisava de fazer uma cirurgia de correção com o neurocirurgião, porém, nesse hospital onde ele nasceu não tinha essa especialidade. Então, ele teve que ficar numa fila, né, aguardando. E assim, por mais que ele tivesse nascido com a mielomeningocele, ele nasceu muito bem de saúde. Né? Então, assim, teoricamente, para essa cirurgia, ele não era prioridade, por mais que ele tinha uma mielo daquele tamanho lá atrás. Ai, gente, que absurdo. Sério. Tanto é que os médicos ficavam repassando tudo a questão da saúde dele, né? Que tem essa fila, tem que especificar que a criança tá bem, porém ela precisa de uma correção, né? Mas enquanto ele aguarda, ele continuou no hospital? Continuou no hospital. Continuou no hospital. E a própria médica, ela enfatizou, falou, olha, como o Otávio, ele tá bem... ele não é prioridade para a cirurgia. Então, por isso a gente está tendo muita negativa. Aí, até o ponto que meu esposo falou, doutora, então faz o seguinte, coloca aí que ele tá mal, né? Porque como que eu vou ter alta com meu filho com essa mielomeningocele gigantesca ali nas costas? Até mesmo porque eu não tinha nem como pegar ele, né? Eu sentia medo. E a doutora assim fez. Colocou que ele estava piorando com o quadro, enfim, e saiu a vaga. Com 14 dias que eu tava esperando, saiu a vaga para ele poder fazer no Hospital Saboia, né? Primeiro ele foi avaliado pelo neurocirurgião, e o neurocirurgião até olhou assim, brincou, falou, mãe, isso aí para mim é fichinha. Né? Então, aí eu falei, doutor, o que seria fichinha? Ele falou, mãe, fica tranquilo. E o engraçado é que depois que ele fez, que antes dele fazer a cirurgia, ele já passou para mim algumas coisas de como o Otávio iria ser. E realmente, ele antes de fazer a cirurgia no meu filho, ele já sabia como que seria o pós. Porque tudo que ele falou antes aconteceu. Depois. E isso aconteceu. E ele fez Pelo essa menos cirurgia. um para te preparar, não é? Pelo menos Porque, olha, eu vou ser bem sincera. Quando eu tive alta do Otávio, eu saí totalmente desamparada do hospital. Eu acho que deveria ter um protocolo referente a crianças com mielomeningocele, né? Porque não é só a mielomeningocele. Você vê, ele fez uma cirurgia de correção. Logo depois, criou-se uma fístula, né, nas costas dessa correção do Otávio, que era o quê? A hidrocefalia. Aí ele teve um quadro de infecção urinária muito grave, gente. Sabe o que acontece? Ele, com 3 dias de alta, depois da correção da mielomeningocele, ele teve uma infecção urinária. Aí eu cheguei a levar ele no hospital e foi detectado que ele tinha uma infecção urinária, que a criança de mielomeningocele é comum. E o médico achou que, porque ele veio já de uma internação, achou que não era legal deixar ele internado. Pensa, uma criança não tinha nem um mês de vida, com uma infecção urinária que estava tão alta, o médico simplesmente olhou para minha cara, mãe, trata em casa, dá o antibiótico, eu trato em casa. Não, e dentro de todo o quadro que ele já tem.
Exatamente. E assim como eu sei nenhum tipo de informação, segui a orientação médica, né? Só que eu dava remédio, ele vomitava, dava remédio, ele vomitava. Com 2 dias depois, eu dei entrada nesse hospital, com meu filho já com quadro de sepse super alta. Tanto é que se furava o Otávio, não saía o sangue. E o pouco que saía meio que grosso, sabe? As enfermeiras, eu não esqueço nunca, furou ele 37 vezes. Furou o Otávio 37 vezes para conseguir pegar um mínimo de sangue. E assim, ele estava num quadro tão grande de sepsis que o olhinho dele já não fechava mais. E ficava com aquela bolinha branca, sabe, do olho. Sim, Tava sim. uma coisa. Só que eu também não tinha noção da gravidade. Eu fiquei sabendo disso depois, né? E quando colheu o exame dele, realmente, ele estava assim, gravíssimo. O médico já solicitou UTI de hemodiálise com urgência, né? Tudo mais. Já começaram os primeiros procedimentos com o Otávio. E ali eu não sei o que acontece. Eu sentei ali naquele quarto ali de UTI que ele estava, de primeiro socorro, né? E eu não sei o que aconteceu, Thaís. Eu vou ser bem sincera. Eu sentei e comecei a pensar. Eu levei os meus pensamentos a Deus, né? Porque assim, antes de tudo isso acontecer, eu vou contar assim uma experiência minha, né? Fica à vontade. Eu congregava, buscava Deus, né? Então eu creio muito nisso. E na minha mocidade, quando eu congregava, funciona assim. Você congrega, você ouve a palavra. Só que aquela palavra que você está ouvindo, às vezes não pode fazer efeito na sua vida naquele momento. Mas não significa que você não possa usar ela para um futuro. Você guardou. Guardei aquela palavra comigo, né? E chegou o momento de eu fazer valer aquela palavra, onde eu peguei ali... Na minha religião, a gente costuma orar com um véu na cabeça, né? E eu tava sem meu véu ali naquele momento. E tinha um banheiro. Na hora que eu cheguei nesse banheiro, o que tinha lá nesse banheiro? Uma fronha branca, limpinha lá, dentro de um preparado. saquinho. Aí eu falei, eu peguei aquela fronha, eu coloquei na minha cabeça, dobrei meu joelho e comecei a orar. E questionei a Deus, porque eu falei assim, Senhor, pela tua palavra, o Senhor falou que eu e minha casa serviríamos a Deus e que seria vida. Vida é, sim, abundância, né? Então, por que meu filho está ali entre a vida e a morte? O Senhor me prometeu vida, essa vida com abundância. Então, eu quero a saúde do meu filho. Você apegou na sua fé. Exatamente, me apeguei. E olha, muitos anos essa palavra, né? E foi exatamente... Aí, daquela oração, Thaís, eu levantei com uma paz tão grande e, assim, determinada que aquele quadro do meu filho iria mudar, né? E nisso, eles já tinham colhido o primeiro exame de sangue do Otávio, né? E no dia seguinte, voltaram a colher o exame do Otávio novamente, era mais ou menos umas 5 horas da manhã, né? Sendo que o primeiro já tinha dado que ele estava realmente crítico, né? Aí colheram 5 horas da manhã o exame, e quando o médico chegou às 8 horas da manhã, que ele pediu esse exame o outro médico tinha pedido com urgência, então o exame já estava pronto. E quando esse médico chegou, era instantâneo. Eu via ele do outro lado da vitrine lá, né? Ele estava com os 2 exames do Otávio assim, ó. Aí eu olhando, eu falei, nossa, que aconteceu alguma coisa, né? Claro, já fica mais em pânico ainda. Alguma coisa Fica. Piorou, você já estava ruim. E você via, cara, daí que ele não estava sabendo o que aconteceu, Sim. Né? Aí eu fui até ele. Aí ele falou assim, mãe, eu não sei o que aconteceu. Mas aqui, quando o seu filho deu a entrada no hospital, e agora, quando colheram o exame de sangue dele, aqui ele estava morto. Meu Deus. E aqui ele está 100%. Ele falou para mim, seu filho está 100%. Ai, que né? bonita. Tanto é que ele pediu para refazer o exame de novo. E o exame voltou com o Otávio 100%. Ele estava se recuperando. Foi um milagre. De uma septicemia, né? E... Não sei, ele falou, mãe, eu não sei qual que é a sua religião, eu não sei no que você acredita, só que o que aconteceu com seu filho foi algo sobrenatural. Porque não tem como uma criança entrar no quadro que seu filho entrou e menos de 24 horas praticamente está bem 100%. Ele falou, ele não está 99%, ele está 100%. Menina, né? Tanto é que no mesmo Tô toda dia... arrepiada. no mesmo dia ele já subiu para pediatria, né? Aí eles acharam que por precaução, né? Vamos fazer 14 dias aí de antibiótico, né? Aí a gente ficou lá, internar tudo mais, aí entrou a questão da fístula do Otávio, que você imagina. Eles estavam tão preocupados com essa questão da sepsis que esqueceram que o Otávio estava com uma fístula nas costas. Menina. Enorme. Então você imagina, ali estava uma porta aberta para entrar qualquer coisa. Exatamente. Né? Tipo, o que a sepsis não matou ele, outra coisa poderia matar.
né? Aí foi onde uma médica pediátrica pediu para ver, né? Porque muito se falava em curativo. Ela, mas que tanto faz curativo nessa criança? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Você vê outra negligência aí, né? Do médico do setor. Isso que eu ia te perguntar. Você não moveu nenhum processo contra o hospital, contra o médico? Porque isso foi uma negligência médica. Foi. Teu filho podia ter morrido porque ele mandou teu filho para casa. Exatamente. Como é que foi? Olha, eu já estava tão desgastada com as coisas que aconteceu e com as coisas que eu sabia que iria vir, que eu falei, é melhor deixar por menos. Eu até errei, eu acho que eu deveria ter prosseguido todas essas coisas, Sim. né? Porque realmente ficou claro e evidente uma negligência médica muito alta. Por isso que hoje eu sempre fico pé atrás com o médico. Exatamente. Já fico alerta aí para vocês, mães. Fico. Porque por mais que os médicos digam alguma coisa, procurem sempre uma segunda opinião. Se a Bruna não tivesse ali ligado, o alerta dela não tivesse voltado, Deus me livre, como eu vou dizer, mas o Otávio não estaria aqui hoje. Então, Não. assim, a gente tem que estar sempre atento, porque os médicos, ok, muitos médicos ajudam, mas erro médico acontecem e é assim... É frequente, é que nem Muito. não muitas pessoas, não são todas as pessoas que levam pra mídia ou que falam, né, guardam muitas vezes, não é? Às vezes os processos seguem em sigilo e tudo, mas acontece bastante. Então tem que estar atenta, principalmente Muito quando atento. é de respeito à criança. Exatamente. Aí depois daí acabou. Eu sempre fiquei com o pé atrás, né? E o que eu fui fazer? Eu falei, agora eu vou estudar, eu vou entender o que é a mielomeningocele, o que uma criança de mielomeningocele precisa. Porque, como eu falei, quando eu saí do hospital, eu saí sem informação nenhuma. E não é assim. Tem que se ter um protocolo para qualquer criança que nasce com uma formação, porque a mãe tem que saber o que ela tem que procurar, né? O Otávio, uma criança de mielomeningocele, ele precisa de um nefrologista, ele precisa de um gastro, ele precisa de um neuropediatra, né? Ele precisa de um urologista, enfim, diversos. E ninguém te disse isso nada. Ninguém me disse isso. Aí, se eu não fosse buscar atrás, como é que eu iria proporcionar um tratamento médico adequado para o meu filho? Não iria. Assim como muitas mães aí estão aí até hoje e não foram buscar nada, porque falta de conhecimento. Exatamente. Você vê, ele passou por uma sepse, nunca pediram uma cintilografia renal pro Otávio para poder se ficar alguma cicatriz no rim ou alguma coisa. Nunca pediram. Ele saiu do hospital simplesmente sem isso. Que absurdo, gente. Realmente, totalmente. Então, assim, tem que ficar atento, você tem que entender daquilo que seu filho tem, que o conhecimento é algo que ninguém tira de você. Então, quando você tem um conhecimento, você consegue confrontar com a outra pessoa que está ali. E é o que eu faço, né? Tem a questão da válvula do Otávio, porque em consequência da mielomeningocele, o Otávio adquiriu hidrocefalia, o Otávio tem bexiga, intestino neurogênico, né? O Otávio adquiriu também aí uma epilepsia, né? Então, assim, não é só algumas coisas. O Otávio tem uma formação que é arnoquiária tipo 2. Então, assim, é muitas coisinhas, são muitos detalhes que tem numa criança de mielomeningocele, né? E se nós não se aprofundar, você vai ver ali as características e você não vai saber o que está acontecendo com o teu filho. Exatamente. Né? Então, é bom você se autoconhecer primeiro, conhecer o que o seu filho está passando, para quando você chegar numa consulta, você ali debater com o médico, né? Tentar encaixar uma coisa na outra. Sim, porque conseguir também entender melhor o que o médico te passa, não é? Exatamente, porque tem aquela questão. O Otávio, ele tem incontinência urinária, né? E quando eu levei ele no urologista, só que ele faz a incontinência urinária dele e fica com muita pressão na bexiguinha, né? Sim. Um urologista falou pra mim, mãe, como ele só apresentou a única infecção urinária foi essa vez aí que quase levou ele pra depois, nunca mais fez infecção urinária, até hoje, com 4 anos. Aí você vai num profissional e ele fala assim, mãe, vamos sondar por protocolo? Eu falei, doutor, como assim? O que é sondar por protocolo? Porque eu entendo que a sondagem que é feita nas crianças com mielomeningocele é pela necessidade, né, que eu até então já tinha estudado, que a sondagem na mielomeningocele é para quem tem infecção urinária de repetição, né, nesse sentido aí. Ele não, é para prevenir mesmo. Aí eu fiquei na minha cabeça, mas como que eu vou ficar enfiando uma sonda no meu filho sem ter a necessidade? Exatamente. Aí fui pedir uma outra opinião para um outro Aí a questão de procurar outros profissionais. É porque eu não achei coerente. A minha anteninha levantou ali. Tudo bem, ele é médico, sabe? Mas sondar por protocolo, assim, né? Uma coisa que é tão invasiva, né? Sim. Eu passei com outro urologista. E ele falou, não,
vamos observar. Pediu uns exames, estudo urodinâmico, pediu cintilografia, pediu diversos tipos de exame de sangue, gasometria venosa, cálcio. Pediu e está acompanhando o Otávio muito bem. E todos os exames do Otávio é 100%. Sem ele precisar fazer sondagem. Sem ele precisar também tomar o Retemic, porque é um dos remédios que mais se é indicado para as crianças de mielomeningocele que têm bexiga com incontinência ou sem incontinência, né? Eles prescrevem o Retemic, é um remédio muito forte. Esse primeiro urologista prescreveu para o Otávio ficava vermelho, ficava com a boca seca, ficava irritado. E eu conversava isso com o médico, mas não, mas você tem que continuar dando, mas como assim? Não está fazendo bem para o meu filho? Né? Sim. E passando com outro urologista segundo, ele falou, não, tá fazendo mal, suspende, vamos observar, mãe, como é que ele vai estar agindo. E nesses 3 anos e meio, a gente observando, tá tudo certo com o Otávio. E você faz acompanhamento só com esse urologista agora? Só faço com esse urologista. Eu ia falar, menina, não volta mais naquele médico. Não, Deus eu me livre. não volto, porque, pra mim não deu certo. Claro. Pode ter dado certo pra uma outra mãe, tá tudo bem. Mas pra mim, eu acho que ele não ia ser interessante. Com certeza. Viu, Thaís? É bem complicado, mas quando você vai ver, é muita coisa, é muita informação para nós mães de crianças atípicas, sabe? É muita informação. E a gente encontra também muita dificuldade, viu, Thaís? Muita dificuldade. Muita. Fala um pouquinho pra gente, Bruna, da questão da aceitação. Que é uma coisa que, assim, no início, para as mães atípicas, né? Então, assim, mesmo a aceitação. Vamos começar pela aceitação da família. A sua aceitação da família, como é que foi? Quando vocês receberam essa notícia, quando o Otávio chegou, como é que uma foi? Criança com deficiência, uma criança né? com deficiência, como é que foi? Olha, a minha, eu posso dizer que a minha aceitação foi atípica também, porque o que acontece? Na maioria dos casos, eu falo isso com conhecimento, porque eu tenho um grupo com mães aí, né? Todas elas sofrem um luto. Porque elas têm aquela expectativa da gravidez perfeita, o filho perfeito, Sim. né? Então elas sofrem um luto. Eu não tive isso. Foi uma aceitação assim totalmente tranquila, totalmente em paz. Você não teve tempo para isso, você já logo quis e descobriu o que ele precisava, então a prioridade era cuidar dele. Cuidar dele. Eu não tive essa questão de aceitação. O meu esposo também acolheu a ideia super bem. Então, assim, até nisso a gente parece que tem uma telepatia um com o outro. Porque foi de igual. A aceitação foi de igual. Em nenhum momento a gente parou para se questionar. Foi culpa minha, foi culpa sua. Ai, por que meu filho nasceu assim? Nós nunca nos questionamos, acredita? Que bom. É importante falar Nunca. bastante isso, porque as mães de crianças com deficiência, as mães atípicas, sofrem ainda bastante pelos companheiros que muitas vezes não aceitam ou vão embora. Exatamente. Então, conta aí a sua experiência com o seu esposo. Olha, eu sou suspeita a falar, né? Porque ele é meu marido, né? Ah, não pode puxar a sardinha. Mas ele, além do marido, ele é muito amigo. Ele é uma pessoa prestativa, né? Então, ele tá ali realmente para tudo que der e vier. Foi a única pessoa que pegou na minha mão e falou, vamos. Foi a única. Porque quando você fala dessa questão aceitação familiar, eu posso colocar para você que essa coisa familiar é eu e meu marido mesmo. Porque por mais que eu tenha parente da minha parte, ele parente do lado dele, a gente teve apoio de ninguém. Você não tem rede de apoio? Não temos rede de apoio alguma. Minha rede de apoio é meu esposo. Minha rede de apoio é o meu filho mais velho, o João. Menina. Não tive. Em nenhum momento a família veio. Porque, assim, teoricamente, se você descobre que algum parente teu tem uma deficiência, você vai querer saber o que é. Vamos sentar aqui todo mundo junto? Vamos entender para nós poder ajudar o outro? Claro, Esse é o meu pensamento. Né? Se tô meu aqui filho... com você, pode contar comigo, tô aqui para te ajudar. E nós não tivemos isso. Não tiveram. E até hoje, são 4 anos. Se eu falar para você, ninguém sabe, teoricamente, qual é o custo de se manter o Otávio. Ninguém sabe. Porque ninguém nunca fez questão de perguntar. Vocês precisam de alguma coisa? Nem para mim, ou para o Henrique. Mas o Otávio precisa de alguma coisa? Porque eu acho assim, você não conhecer o que é uma criança com deficiência é uma coisa. Agora, você também se negar a buscar informação, conhecimento para poder agregar alguma coisa na vida da criança é outra. Né? E o que eu percebi é isso, as pessoas simplesmente, elas, colocaram uma venda no olho e falou, não é problema meu.
Deus, mas é família, é sangue, não é? É difícil da gente imaginar. Eu falo assim por mim, porque graças a Deus eu sempre tive muita rede de apoio. Durante um tempo, claro, eu estive fora, eu e meu marido, então fomos só nós 4, eu, meu marido e meus 2 filhos. Sim. E assim, fez muita diferença, mas eu sempre fui bem amparada com a minha família e tudo, todo mundo sempre se preocupou. E quando soube que o Dante tinha autismo e tudo, mesmo de longe, todo mundo procurava saber como era e quais os tratamentos e tudo. Mesmo assim, em oração, em pensamento e tudo, cada um ajudava como podia. Então, assim, para mim é estranho imaginar, e eu sei que é muito comum, mas é estranho para mim ver que as pessoas não têm empatia, né? Não digo assim, empatia, eu acho que empatia a gente tem pelos de fora, porque assim, é sangue, né? É uma coisa que tá ali, tá com você. Você não simplesmente escolhe não gostar daquilo ou não querer aquilo. É o teu sangue, é a tua família. Vou pegar um gancho do que você falou. Orar. Eu acho legal, realmente. Acho louvável uma pessoa que orou pelo meu filho, que buscou. Mas dentro da família, vamos colocar assim, orar é bom, é satisfatório. Mas você também fazer presencialmente é melhor ainda. Com certeza. Se você tem a oportunidade de estar perto, eu digo que no meu caso não tinha oportunidade de estar perto. Não tinham a oportunidade de estar perto. Se você tem a oportunidade de estar perto, aproveite, faça valer isso. Exatamente, porque é bacana você estar ali orando, mas só quem está vendo é você e Deus. Agora, cadê a afetividade? Todo ser humano, ele precisa da afetividade, principalmente no momento desse que é tão delicado. Por mais que eu tivesse aceitado bem a deficiência do Otávio, mas isso não significa que eu nunca não precisaria de um afeto, que eu não precisaria de uma pessoa ali do meu lado, olha, me dando um apoio, olha, vamos fazer assim, olha, eu não sei, mas eu quero aprender com você, o que eu posso fazer para poder ajudar o Otávio? Porque quem é mãe de criança com deficiência sabe que é muito caro. É caro você manter uma criança com deficiência. Então, assim, 1 ou 2, eu e meu marido, a gente não conseguia levar. Né? Se fosse ver, a gente não conseguiria. Mas entra aquela questão, Deus ele é tão bom que ele se usa de estranhos para nos favorecer na face dessa terra. Porque tudo que a gente conquistou referente às coisas do Otávio, muitas coisas eu conquistei, né? Fui atrás, lutei pela misericórdia de Deus, mas o Senhor se usou de muitos para poder nos ajudar, né? Porque tem a questão de custeio de andador, custeio de órtese, medicação. Então, assim, era tudo muito caro, né? Que a gente vai chegar nessa parte hoje que eu tenho uma coisa mais tranquila, né? Mas enquanto eu não cheguei nessa questão de liminar judicial para poder me dar uma qualidade de vida para o Otávio, era eu e o Henrique. Aí você imagina, eu não podia trabalhar. O Henrique é até hoje o único provedor de casa. Então você imagina como não foi uma barra para ele. Foi pesado, puxado. Levar tudo isso sozinho. Porque literalmente a gente não tinha nenhum tipo de rede de apoio. Era só eu e o Henrique. Menina. Não tinha. Pra nada. E muitas vezes, assim, eu até cheguei a falar pra ele, vamos pedir, né? Porque o Otávio tá precisando. E assim, pelos nossos filhos, a gente perde a vergonha na cara, né? Vai lá e vamos pedir pra fulano. E ele falava, não vamos pedir. Não vão pedir, né? E tanto é que a gente chegou uma vez a fazer uma vaquinha para comprar um andador pro Otávio. Fizemos uma vaquinha e que foi super sucesso aí. E daí a gente chegou fazendo uma outra vaquinha também para poder custear um item que o Otávio precisava, porque realmente a gente não tinha com quem contar. Aí você vê, às vezes a gente faz vaquinha dentro da família, né? Então vamos ali conversar com alguém e tudo. Agora, você ter que recorrer a outras pessoas, porque ninguém quer saber, é doído. É doído. É doído e dói demais. Porque quando faz com nós, a gente adulto sabe lidar. E quando faz com os nossos filhos? Como é que faz? Não é difícil? Muito difícil. E as pessoas, elas costumam não se colocar do lado de cá. Elas colocam algo na cabeça delas e leva aquilo ali para seguir a vida delas, para não se sentirem culpadas. Elas não querem se colocar nesse lugar. E muitas das vezes deixa de perguntar se tá tudo bem, porque eu acho que vai ouvir. Já tem medo da resposta. De falar. É. Entendeu? Então acho que é por isso que não pergunta. E aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Para depois você não falar, não, tá bem, mas eu tô precisando disso, pro Otávio. Porque a nossa única necessidade até tempos atrás era para prover recursos, objetos para a qualidade de vida do Otávio. Do Otávio. Pra você ter uma ideia, o Otávio chegou a tomar uma fórmula
De R$ 200 a lata. Menina. R$ 200 uma E lata. como é que vocês faziam? O senhor preparou uma moça do Espírito Santo, né? Que eu fiz uma busca na internet sobre esse leite. E eu vi essa mãe colocando para doação esse leite. E eu, na hora, chamei ela, conversei com ela, expliquei. Eu falei, olha, o Otávio, ele toma esse leite, ele precisa desse leite. E ela simplesmente falou, olha, eu vou doar para vocês. Mas como que assim ela doava? Ela recebia... Ela recebia, lá no Espírito Santo, ela recebia mais. Né? Ela recebia ok. a mais, sobrava, né? E porque a filha dela também estava fazendo desmame daquele leite, então estava sobrando muito. E ela mandava, ela tinha tudo, como outras mães faziam, para vender. Na época, comprava R$ 100 a lata. Ela não, simplesmente falou, não, eu vou doar para vocês. Menina. Você já imaginou? Pois é. Só tem um provedor dentro de casa e ele ainda tem que ficar custeando uma lata de R$ 200, uma lata que durava 5 dias. E ninguém nem queria saber. Ninguém nunca perguntou. Acho que Ninguém. ninguém sabe que o Otávio tomava esse leite de R$ 200. Ou seja, então as pessoas nem queriam saber nem do seu filho se estava tudo bem ou não. Ou seja, então nem vinham ver ele. Você está dizendo, então ninguém nem vinha ver. Olha, eu posso dizer que se recebeu visita foi pouco, porque me falta a memória aqui. Mulher, dá pra contar nos dedos da mão e ainda sobram dedos. Dá. É difícil, mas Passou. passou. E eu quero dar um recado para você, mãe, aí. Não por mais que você não tenha rede de apoio nenhuma, seja você mesmo o seu rede de apoio, porque eu acredito que se eu não tiver, como muitas mães aí são abandonadas pelos seus parceiros, né? Eu acredito também que essa minha força, ela vem também pelo meu parceiro, mas ela vem de mim. Então, assim, nunca deixe de acreditar em vocês. Se você tá aí sozinha, tem um filho atípico, continue lutando. Vá em frente, porque vale a pena, tá bom? Não se traumatize, não fique triste porque você não tem uma rede de apoio. A vida é assim mesmo. Cada um oferece aquilo que tem. Né? Então, se aquelas pessoas que estão próximas de nós não têm o bom para poder te oferecer, fica triste não. Porque o erro tá nela, não tá em você, tá bom? Às vezes até um livramento, não é? Exatamente. Vamos dizer. Exatamente. Bruna, queria perguntar para você também a questão das terapias. Então, depois que você disse que você foi buscar o conhecimento, o que seu Isso. filho precisava, qual era o melhor tratamento para ele, então você deve ter chegado na parte das terapias, médicos. Como é que foi? Desde o começo, como é que foi? A gente sabe hoje que o Otávio tem um tratamento de excelência, mas até você chegar nesse tratamento de excelência, o que é que aconteceu, vai? Olha, depois de eu ir atrás, né, pelo posto, fui lá me informar, porque eu já tinha estudado. Falei, Otávio precisa de reabilitação. Primeiro de tudo, então, você procurou a UBS. UBS. Tá. Aí a UBS ficou chocada. Falou, nossa, mas você teve alta do hospital, ninguém te orienta. Eu falei, não. A própria UBS ficou espantada. Ficar chocada. E quando eu expliquei pro médico pediatra, ele falou, não, mas ele é uma criança com mielomeningocele. Ele tinha que ter saído de lá já com uma lista de encaminhamento pros médicos. Eu falei, então, doutor, vai começar com você. E foi justamente com ele, né? E se encontrou muita dificuldade, principalmente nesses médicos de especialidade, que é uma fila muito longa. Cara, se eu falar pra você, hoje em dia pra você conseguir uma vaga com médico de especialidade é 3, 4 anos. Sim. E o Otávio tava ali com seus... Ele começou a fazer a reabilitação com 6 meses. Você vê, olha o tanto que demorou, hein? Menina, Pra você mim tinha conseguir que já uma- sair dali, já com o tratamento depois de 6 meses. E depois de 6 meses, aí ele foi direcionado, depois de muita briga, muita insistência minha, ele foi direcionado para uma rede de reabilitação aí do poder público, né? Que cheguei lá, não tinha estrutura nenhuma. Era um ambiente de 2,5 m por 1,80 m para fazer reabilitação na criança. Malemar tinha um tablado, pra você ter uma ideia, como os profissionais lá estavam sofrendo, né? E aí falaram para eles assim, aí falaram para mim, né? Mãe, o Otávio vai ficar aqui temporário, porque a gente não tem estrutura para atender uma criança com mielomeningocele, tá? Falou desse jeito, a equipe multi lá. E a gente vai direcionar ele para uma empresa grande aí. Que aí encheu meus olhos, porque eu falei, nossa, passa na mídia, então deve ser uma maravilha essa empresa, né? E o Otávio chegou lá, fica mais ou menos uns 4 meses. Aí ele foi direcionado para esse centro de reabilitação aí bem famoso, que tá sempre aí na mídia, né, pedindo recursos, né? E chegou lá também, eu achei que o Otávio ia ter tudo, mas infelizmente ele não teve nada, Thaís. Nada. Eu quero entender qual é o profissional que criou, porque foi falado para mim que foi estudado, que foi analisado, e eles chegaram nesse bom senso. Então você aí, profissional, que criou
esse bom senso de vocês de reabilitação, quero que você me procure e explica para mim, que até hoje eu não entendi. Qual que é a ideia? Eu vou te oferecer 30 minutos de terapia pro seu filho uma vez por semana. Isso é essa empresa grande que você tá falando. Exatamente. Falou que foi Essa feito foi a tudo um estudo e que isso aí dá. Eu não entendia nada, mas quando me falou isso, eu falei, não, gente, não dá, essa conta não tá batendo. 30 minutos? O que é 30 minutos? O que você faz em 30 minutos? Eu não faço nada. Não dá pra fazer nada. E eu falei, tá bom, deve ser coisa da minha cabeça. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Tentei conseguir 2, depois de muita briga lá dentro. Mas, enfim, meu filho chegava lá, ele só chorava, né? Não deixava a terapeuta encostar nele. E eu questionava, falava, gente, será que não é caso de ter um psicólogo aqui, alguma coisa? Até porque era novinho, né? Mas isso ele passava com quem só? Era uma especialidade só que Não, ele fazia? ele fazia na época físio, fono e TO. Físio, fono e TO. Olha o que eles ofereceram pro Otávio. Físio, fono e TO. E essas 3 especialidades nessa meia hora? 30 Esses minutos 30 cada. minutos. 30 minutos cada. Ah. 30 minutos cada. Pra você ter uma ideia, eu levava mais tempo para chegar lá do que o meu filho propriamente fazendo terapia Verdade. dentro da instituição. Sim. Porque você vê, eu moro em Itaquera para ir até o Ibirapuera. Gastava mais tempo para chegar do que ele lá praticamente para fazer reabilitação, né? E ele chorava muito, muito, muito. Ele ficou nessa choração durante 1 ano. E eu sempre questionando, gente, vamos trazer um psicólogo, vamos tentar melhorar isso daqui, né? Alguma coisa ser feita. Foi preciso passar 1 ano para eles oferecerem um psicólogo pro Otávio. Aí ofereceram esse psicólogo, aí as coisas começaram a mudar. Porque tem ali uma intervenção de alguém que está entendendo o que está acontecendo, né? Aí ele começou a se deixar para fazer a terapia. Ou seja, mas eu perdi 1 ano. Nesse 1 ano ele só chorava, não criou vínculo nenhum com os terapeutas, nem nada. Não criou. Aí foi a partir desse momento que a psicóloga entrou, que foi criando um vínculo, né? Mas aí a reabilitação é uma coisa mais lúdica, acho que por ele ser pequeno, enfim, mais lúdica, enfim, a gente vai levando. Mas quando ele já ganhou uma certa esperteza, todas essas coisas, porque o Otávio sempre teve condicionamento, controle de tronco, né? Todas essas coisas ele sempre teve, então elas não tiveram dificuldade. E eu percebi que eu ia ali para ele brincar. Ele ficava brincando. Elas não faziam nenhum tipo de exercício com ele, não colocava nenhum tipo de pezinho. Muito pelo contrário. Eu que cheguei uma vez e falei assim, olha, vamos colocar ali na esteira? Vamos colocar ele no andador? Vamos pôr uma tala, alguma coisa? Aí foi que a físio falou, é verdade, vamos começar a trabalhar assim com ele, mas pô... Porque até então o foco do tratamento do Otávio era na parte da força das pernas, de ver se ele seria capaz de conseguir andar. Exatamente. Tá. O Otávio já estava apresentando uma questão de seletividade alimentar, já não estava comendo. E eu fui lá, pedi, né? Falei, gente, não tem como, porque tem diversas nutricionistas lá. Claro, e a TO também para trabalhar com isso. Ele precisava de TO com integração sensorial na época. E foi me negado essa instituição. Negado. Exatamente. Essa instituição. Me negou. Nossa, gente, mas ela é tão assim, nossa, a mídia enfatiza tanto. Nessa altura vocês já devem saber do que a gente tá falando. Mas assim, é tão glorificada e tudo. Não, é mito. Quando eu entrei, que eu passei a conhecer, eu falei, não, isso aqui é uma fraude, gente. Isso aqui não é real. Eles vendem uma imagem que eles não fazem lá dentro. Lá dentro é totalmente diferente. Porque até então eu tinha uma perspectiva diferente. Claro. Quando eu estava do lado de fora. É o que a gente vê quando tá aqui, realmente, que aquilo... No entanto, como você falou, quando foi oferecido esse serviço para você, cresceu teus olhos. Por quê? Porque aquilo parece grandioso. Não é. Não é. Tanto Conte-nos mais, que a gente quer saber sobre isso. Vou te dar um exemplo. Tem coisas... Porque eu achava estranho, né? Eu lá, nessa instituição, eu estava lá porque o poder público pagava para eu estar lá com o Otávio. Não porque essa instituição fazia caridade de fornecer a reabilitação para mim gratuita, porque não tem nada gratuito lá dentro. Não sei se vocês sabem. Não, o poder público pagava para mim, para o Otávio fazer reabilitação lá, né? E tem uma listinha de dispensação de insumos pelo poder público, que essa instituição tinha lá o controle. E quando um paciente precisava de algo para a própria reabilitação do paciente mesmo, não era nada supérfluo, viu? Tá. E que não estava ali naquela lista de dispensação, esse setor fazia
produzia o item, mas ele não te doava. Você tinha que comprar. Aí eu questionava, eu falava, mas vem cá, vocês não arrecadam em prol da pessoa com deficiência, da mãe que tem uma vulnerabilidade financeira? Se vocês arrecadam para isso, por que vocês não doam? Eu vou te dar um exemplo. O Otávio precisava de um parapódio. Não sei se você sabe o que é um parapódio. Não, o que era um parapódio? É uma estrutura de madeira ou de ferro, mas a outra era de madeira. Para que ele consiga ficar em pé. Isso, coloca uma tala e ele fica de pé nesse parapódio. Tá. Na lista de dispensação do poder público não tem esse parapódio, que eu acho também estranho, porque como que você fornece reabilitação para o meu filho e não tem acessórios para fazer manutenção? Então. Você vê que não tem coerência? Não tem. A criança vai evoluir? Não. Não. Então a intenção é o quê? Enganar, né? É enganar quem tá ali. Mas vamos lá. O SUS não dispensava e eles fabricavam, tinha estoque, mas eles não davam. Mas eles vendiam a preço de custo ou um preço... Não, R$1.200. Se você quisesse comprar esse parapódio, R$1.200. E detalhe, isso que eu acho um absurdo. Quando você era identificada que você estava lá pelo poder público, que você não era pelo convênio, que você não era particular, eles simplesmente tiravam o direito de você poder comprar algo lá dentro. Como assim? Eles não deixavam. Ah, porque você é do poder público. Você não pode comprar nada aqui dentro. Eu falei, mas como é que é? Onde foi que eu assinei o atestado de miserabilidade aqui que eu não estou entendendo? Não, mas você não pode. Eu falei, opa, como assim? E você era literalmente humilhada. Você não pode comprar nada aqui dentro porque você é do poder público. Não podia. Quando eles batiam lá no computador e via que o seu atendimento lá era pelo poder público, eles não te vendiam nada. Eu comprei um sling pro Otávio, foi a única coisa que eu comprei nessa instituição. Pra você ver, um sling, gente, é uma faixa de elástico. Não sei se vocês mães sabem, é um sling. É um elástico para trabalhar essa questão da rotação da criança. Um elástico, R$120. Mas eu só comprei porque eu mandei uma segunda pessoa lá comprar para mim. Porque Gente, mas eu isso não querendo existe. comprar... Se você tá ali, a criança já faz o tratamento ali, Não você posso. devia ser prioridade. Não posso comprar e eles também não doam. Não doam. Você vê, qual o custo que essa instituição tem com um pedaço de elástico? Nenhum. Mas na hora de ir para a mídia, eles vão pedir em prol do quê? Das pessoas com deficiência, das pessoas de baixa renda. Tá, então o que eu tô querendo entender nesse sentido? Então eles fazem esse pedido de doação para quê? Não sei. Vai para onde? Porque eles poderiam, no mínimo, era Pro meu bolso produzir. que não vai. Infelizmente, não é? Só sai. Mas assim, então eles poderiam usar no minimamente para produzir os equipamentos para doar. Mas se não é doado nada, tratamento é custeado pelo poder público. Que eles alegam que é muito pouco. Ah, detalhe, cadeira de roda eles oferecem. Mas porque o poder público paga essa cadeira de roda. E uma coisa que eu acho assim, extremamente enganoso. Quando eles pegam, se você olhar lá na página dessa empresa, você vê lá a pessoa com uma cadeirinha de roda motorizada. Ah, eu agradeço a instituição porque a instituição me deu cadeira de roda. Mentira. Tem que se enfatizar, porque a gente tem que ser coerente. Quando o poder público faz, também temos que exaltar. Da mesma forma que quando ele não faz, a gente tem que falar também. Sim. Então, assim, tem que ser enfatizado. Fulana, se você está lá dentro e você é pelo poder público, você enfatiza que aquela cadeira foi o poder público que te deu. Não foi então, essa as cadeiras instituição. são fornecidas pelo poder público. São. E eles vão lá fazer o marketing. Ah, porque a instituição me deu. Mentira, não dá nada. Eu fiquei 2 anos e meio na instituição. Nunca deu nada. Para você ter uma ideia, até doação que eles recebiam lá, de brinquedo, essas coisas, e eram muitos brinquedos. Chegava dia das crianças, nenhuma bexiga eles davam para as crianças. E para onde iam esses brinquedos? Para venda. Não brinca. Para venda. E detalhe, para quem era paciente de anos atrás dessa mesma instituição, falava que ela era ouro. Realmente ela fazia acontecer a parte filantrópica. Mas hoje não mais. Hoje é visibilidade financeira, rotatividade. Né? Hoje eles até mudaram um protocolo deles lá, que se a criança não atingir um objetivo 6 meses a 1 ano, é rua. Eles não têm aquela qualidade. Se o paciente está apresentando ali uma situação de evolução, tchau. Aí, sabe o que eles falam? Simplesmente... Manda você procurar uma faculdade
pra terminar de reabilitar teu filho. Não brinca. Sério. Gente, ó, vamos deixar então aqui. Essa é a jeito. experiência da Bruna. Minha experiência, Tá? pessoal. É importante a gente frisar isso. A experiência que a Bruna teve dentro dessa instituição. Se você teve uma experiência igual ou diferente até mesmo, deixa nos comentários pra gente saber. Porque assim, a gente precisa fazer chegar essas informações a quem realmente precisa saber. Exatamente. Porque tem alguma coisa, um ponto muito falho aí. Porque assim, então, é uma instituição, recebe doações, recebe verba para ajudar quem não pode e não está sendo feito, a gente precisa chegar aonde é que isso está sendo feito errado. Então, a gente que está entendendo, ou a gente está entendendo errado, ou realmente nós estamos sendo enganados. Porque, assim, muitas mães não fazem ideia, e como a Bruna está dizendo, exaltam quem deveria não ser exaltado. Entendeu? Então, assim, realmente, muitas vezes o poder público deixa a desejar? Deixa. Mas muitas vezes também faz ali por merecer e não está sendo visto. Está sendo dado crédito para quem não precisa. Então, gente, nós pedimos mais uma vez a ajuda de vocês para fazer chegar essas informações e outras informações também a quem realmente precisa. Não, e detalhe, eu queria saber o que passa na cabeça dessas mães que se submetem a ir fazer propaganda para essa empresa. Eu fico, será que elas não raciocinam, cara? Porque não tem lógica. Ô, Thaís, eu não sou cega, eu vivi lá quase 3 anos. Mas peraí, será que são mães mesmo? Aí a gente já começa, olha a cabeça, já começa a ir mais longe. Porque será que não são figurantes? O que é que é? Porque, gente, realmente, quem tá vivendo ali, passando por tudo isso, não vai fazer uma coisa dessa. E detalhe, quando eu comecei a pegar essas falhas, eu me incomodei. Aí eu fui começar a confrontar ali as pessoas. Gerente, coordenador de equipe, literapeutas. Fui questionar, fui bater de frente. Falei, ó, tá acontecendo? Eu falei, vocês vendem isso, mas aqui não tá acontecendo isso. Pra você ter uma ideia, o restaurante lá tinha um custo caríssimo. Pra você ter uma ideia, um ortopedista tá lá na fila comprando um sorvete. Cara, ortopedista, o cara achou R$9 um sorvete caro. Se o cara que é ortopedista achou um sorvete de R$9 caro, você imagina as mães, porque teoricamente você tá numa empresa que é filantrófica. Teoricamente. Você tem um custo de refeição caríssimo, como se você estivesse no aeroporto. Você já começa a questionar, pô, tá alguma coisa errada. E eu fui questionando todas essas coisas, sabe? E ele sempre se extraviando, se esquivando. Fui pedir urologista pro meu filho, fui pedir estudo urodinâmico pro meu filho. Ó, estudo urodinâmico não tinha pelo poder público. Tem que ficar na fila esperando 2, 3 anos. Mas se eu tivesse a pretensão de pagar R$1.000, eu podia fazer no outro dia. Dentro dessa empresa. Dentro dessa empresa. Ué, mas se o poder público não quer pagar para mim agora, porque não tem verba, por que você não doa esse espaço para fazer exame? Se você arrecada em prol disso. Qual que é a dificuldade? Não entrava isso na minha cabeça. Não né? é dificuldade, é falta de querer mesmo. Não, e sabe qual foi a gota d'água para mim? Quando eu cheguei no serviço social dessa empresa. Que eu fui apresentar todas essas argumentações, né? Sobre reabilitação que não tá bacana, que me deixaram 1 ano sem psico, meu filho não tá... Sabe o que simplesmente ela falou para mim? Não. Que ela entendia todas essas coisas e que literalmente ela usou essas palavras. Ah, eu tô aqui, tô trabalhando, tô pagando minhas contas. Ela não o serviço social de lá, pelo que eu entendi, não trabalhava pro povo, trabalhava para a instituição. Ela simplesmente falou isso. Ou seja, eu vou receber a sua reclamação, os seus pontos, mas vai tudo pro lixo quando você bater fechar a porta. Não, e teoricamente assim, tipo, posso fazer nada, mas o importante é que eu tô trabalhando aqui, tô recebendo meu dinheiro para pagar minhas contas. Mas fazer pelo povo não tinha. Você entendeu? Sim. Aí eu falei, quer saber? Quando eu pedi lá uma reunião com o povo lá mais grande da instituição, que eu joguei na mesa tudo que estava acontecendo, que eles realmente viram que eu estava por dentro da situação dos podres, aí foi se oferecer, aí começou a abrir as portas para mim. Aí começou a aparecer, você quer passar com tal médico? Vamos agendar. Aí eu já falei, agora eu não quero mais, porque eu já estou me retirando daqui, porque se eu ficasse lá mais algum tempo, acho que eu teria perdido meu réu primário lá. Juro! Foi demais, era muita coisa errada, era muita coisa mesmo. E eu sempre batendo de frente, sabe? Aquilo tava me cansando, porque hoje eu faço terapia sim, mas não por essa questão de aceitação do meu filho, não, porque isso eu sou bem resolvida. Mas pelas dificuldades que eu encontrei nos lugares que não deveria ter a dificuldade para poder proporcionar qualidade de vida para o meu filho. Então, a partir daí que eu vi que era tudo marmelada,
eu optei por sair de lá para ir para uma outra instituição também do poder público. Essa E aí, era como é que foi? péssimo. Não, é sério. É E eu vou sério? falar por quê. Eu cheguei lá, é um centro assim de referência. Referência total de reabilitação. Tanto é que quando eu fui buscar lá, era referência para minha meningoncele. Eu falei, pronto, agora eu tô no céu. Agora meu filho vai. Né? Ninguém vai me cobrar mais R$ 1.000 Não. por uma especialidade. Isso. Aí quando eu cheguei lá, realmente, só equipamento de ponta. Nossa, eu falei, agora o Otávio voa. Aí eu fui na primeira consulta, fez a anamnese e tudo, né? Vamos começar com os atendimentos. O primeiro atendimento foi feito numa sala, que se eu não me engano tinha 1,80 por 1,20. Uma sala bem pequenininha. Mas para mim era só uma anamnese ali naquela sala, né? Sim. Quando ele começou a frequentar, eu vou falar da físio. A físio na sala, pegou o Otávio, levou para a sala e fazendo terapia com o Otávio naquela sala. E ao lado tinha um espaço enorme de vidro, escrito assim, Centro de Reabilitação Infantil. Uma placa gigante. Só que quem estava lá? Os adultos. E sendo que à minha direita tinha outro espaço gigantesco também, que era dos adultos. Ou seja, não era para reabilitar a criança, era para reabilitar Os adulto. dois lados estava de adulto, só que aqui estava claramente Centro de Reabilitação Infantil. E todos os equipamentos que você imagina. Aí eu cheguei pra físio dele, eu falei, vem cá, você vai reabilitar meu filho aí? Você não acha que ele precisa de espaço? Ela, ai, tá, mas a gente tá sem, porque foi feita uma reunião e decidiram que vai fazer a reabilitação da criança aqui dentro. Aí ela, não satisfeita, acho que ela viu que eu fiquei mal com aquele espaço, ela começou a pegar o Otávio, sabe aquelas rampas de mercado? Aquelas retas? Ela começou a pegar o Otávio para subir e descer aquelas rampas, lá na instituição. Eu falei, não é possível sair da minha casa, que é lá na Zona Leste, para vir aqui, para ela ficar subindo e descendo rampa com o Otávio, 30 minutos. Não. Era a única coisa que ela fazia. E ela não podia fazer nada. Ela falou, Bruna, foi feita uma reunião e vai ficar nisso aqui. Eu falei, não, vou mudar. Eu falei, aonde que ficam os deuses? Porque eu falo assim, porque os deuses ficam lá no Olimpo e os mortais ficam aqui embaixo sofrendo padecendo. Ela, ai, não, o pessoal aqui da coordenadoria fica lá no quarto andar, tudo. Eu falei, então, eu vou subir lá agora. Ah, mas você não pode subir lá. Eu falei, por quê? Eu tô numa instituição privada que eu não tô sabendo? Que todo mundo é funcionário público. Por que eu não posso subir lá em cima? Fui lá em cima. Falei pra moça tomar nota. Falei tudo o que estava acontecendo. Você falou com quem? Com a secretária da chefe geral lá. Pena que eu não posso dar um nome, né? Ai, que pena. Então. Falei, tomou nota? Você me ligou? Não. Não. Aí tinha uma amiga minha que passava lá. Eu liguei pra ela, falei, mudou alguma coisa aí? Ela falou, não, tá no mesmo jeito. Eu peguei o telefone, na memória eu liguei. Eu tava tendo uma consulta médica com o Otávio. Peguei o telefone e liguei. Aí atendeu a recepção e eu falei, eu quero falar com o fulano de tal. Ah, mas o fulano de tal tá numa reunião. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tô 2 minutos daí, porque eu tô numa consulta médica. Se eu tiver que sair daqui pra ir aí, pra falar com eles pessoalmente, eu já não vou amigavelmente. Então você ou interfere a reunião, explica o que tá acontecendo, pra eles me atender pelo telefone, ou eu vou aí, vou acabar a reunião agora. Ah, na hora. Ela já interfonou, já quiseram falar comigo. Aí eu expliquei, falei, olha, eu fui aí, falei com a secretária tal, expliquei, não mudou nada? Eu falei que se eu chegar aí na quarta-feira, o espaço do meu filho não estiver disponível para ele fazer reabilitação, a conversa vai ser diferente. Vai para todo mundo na delegacia, eu vou chamar a polícia, porque vocês estão negligenciando o atendimento do meu filho. E aí? Não, você me desculpa que não sei, tudo vai ser providenciado. Eu cheguei lá, realmente, tudo foi providenciado. O espaço que era de direito das crianças estavam lá, com os equipamentos que era das crianças estavam lá disponível para eles. Mas precisava fazer isso? Precisava ter esse desgaste? Será que o profissional lá não tinha noção de que aquele espaço de 1,80 m, 1,20 m não reabilita ninguém? Ou é enganação? Ou o terapeuta está ali para poder só fazer a hora dele e ir embora? Porque era isso. Capaz. Porque depois que eles tiveram o lugar deles, o terapeuta começou a trabalhar. E teve muitos que vieram em mim off agradecer. Nossa, Bruno, obrigado, porque você reivindicou o espaço das crianças. Nossa, porque a gente está aqui de mãos atadas, a gente não pode. E se a gente reclama, a gente perde o emprego. Você vê, muitos deles também não concordavam com aquela situação. Porque Até queria fazer alguma coisa, mas não não estava podia. dentro do que eles podiam fazer. Não podia. Não podia. Aí eu já fiquei desgastada também, porque eu já vim de um desgaste da outra instituição, né? E eu queria o que ali? Eu queria um acolhimento para o meu filho, cara. É o que Claro. toda mãe quer e eu não tive isso.
né? As terapias eram feitas de qualquer jeito. Pra você ter uma ideia, os profissionais foram embora por causa de baixa remuneração, até o ponto da chefe das fonoaudiólogas ir atender pro meu filho, porque eles iam deixar o Otávio sem fono. Eu falei, não vai. Falei, desce a presidente aí, vai fazer fono com meu filho. Eles mandaram a coordenadora das fonoaudiólogas atender o Otávio. Porque eu falei, meu filho não vai ficar sem fono. Não vai ficar. Então, quer dizer, sempre brigando para ter o direito do Otávio. Sempre. É sempre bom a gente ir atrás, mas desgasta, não é? A gente tem que, lógico, colocar a nossa cara ali e dar a voz e tudo, mas desgasta, é muito cansativo. É o que eu falo, a minha parte da maternidade atípica é bacana, porque tem aquela questão também. Não é só a aceitação da deficiência, é a aceitação dos objetos que o seu filho vai usar. Tem mãe que não pode nem ouvir falar de cadeira de roda. O Otávio, ele andou no canguru aqui comigo até mais ou menos 1 ano. Que ele tinha um canguru ergonômico. E depois não dava mais. Aí sabe o que eu fui procurar? Uma cadeira de roda para ele. Porque eu achava aquilo fantástico. Eu achava aquilo muito lindo, a cadeira de roda. Uhum. Por que eu vou pôr meu filho no carrinho? Sendo que a cadeira de roda vai ser mais confortável para ele, vai trazer mais independência para ele. Claro. Até nessa primeira instituição, passei até uma humilhação. Porque eu falei assim, olha, eu não quero ficar na fila do poder público. Eu vou comprar uma cadeira de roda para o meu filho. Você pode fazer a medição? Pedir para a Teo lá. Ela falou, não posso. Porque ela você disse tá... que não podia? Não pode. Porque eu era do poder público. Eu estava lá pelo poder público e ela não poderia fazer essa prescrição. Eu falei, oi? Mas e quem é que ia fazer, então? Não sei. Eu. Não, detalhe, você tinha que continuar, então, com ele no canguru ou você tinha que colocar ele num carrinho? Não, ou eu entrava na fila de espera deles lá, de 4 anos. Ou seja, então o Otávio ia estar recebendo a cadeira de roda por agora. Agora, exatamente. E eu tinha pressa, porque ele já não cabia mais no canguru, né? E eu precisava comprar a cadeira. Desespero de causa, você falou, vou passar, vou apertar e tudo e vou fazer. Mas não tinha quem fizesse. Não tinha. E aí, na hora que eu ameacei de fazer um auê, mais um? Mais um? Aí a Theo veio comigo assim, sabe, no cantinho. Eu me senti a Off. pior bandida aquele dia, juro pra você. Foi o dia que eu me senti pior. Traficando como cadeira de roda. Ela chegou assim e falou, Bruno, ó, vem cá. Eu vou fazer essa medidinha do Otávio da cadeira, mas nesse papelzinho de agenda aqui. Mas, pelo amor de Deus, você não fala que foi eu que fiz. E outra, é informal, tá? Isso aqui é só pra você chegar lá na pessoa, a pessoa ver a medida. Eu falei, tá, aceitei, né? Mas sabe quando você sai de lá uma bandida? Sim. A terapeuta não podia fazer uma prescrição de cadeira de roda pra mim. Cara, porque eu queria comprar. Não queria ficar esperando na fila. Parece mentira, né? A gente ouvir uma coisa dessa. Mas é a realidade. Então, isso já estava me fazendo sentir assim nada. Aí fui para essa outra instituição. Falei, não, vou mudar. Alguma coisa eu preciso fazer para mudar. E o que você fez? Aí eu ficava muitas vendo as pessoas processando convênio. Eu processei convênio. O meu filho tem terapia, meu filho tem isso, meu filho tem aquilo. Porque então... Esqueci de falar. Daqui a pouco eu volto nesse assunto. Tem a questão das órteses. Uma única vez que eu precisei dessa instituição lá, primeira, para fazer a órtese do meu filho, não deu certo. O que aconteceu? Eu passei a humilhação. Primeiro que machucava. Porque essa instituição, ela está acostumada a fazer órtese para crianças, teoricamente, são cadeirantes. Você vai colocar, acabou. A criança não vai andar, não vai movimentar, não vai ter efeito. Fixas, se você diz. Isso, exatamente. E, a humilhação nessas órteses, cara, quando eu lembro, dá vontade de chorar. Falei que a órtese não tá legal, tirava foto, mostrava, e eles marcavam ajuste 1, ajuste 2. Chegou uma órtese do Otávio que eles fizeram 6 ajustes. Chegou um ponto que não dava para ajustar mais. Aí fizeram outra. A outra também não deu certo. Também machucava. Machucava. Teve uma lá que saiu parecendo que era um tijolo, sabe? Aí eu tive que pagar. Aí entra aquela questão. Tudo quem fazia era o Henrique, meu esposo, o único provedor da casa. Porque nós não tinha de onde tirar, nós não tinha com quem contar para poder nos ajudar. Nem de dentro e nem de fora, nesse sentido, não é? Não podia. Já conta com ninguém. E quem sabe, as mães estão em casa sabem, isso aqui é um nada de material. Sim. Mas é um custo de R$ 1.500 a R$ 2.000, R$ 3.000 uma órtese. Entendeu? Como que faz? Eu não podia contar com a instituição. Não dava certo.
E nem na outra. Na outra, quando se falava em órtese, a médica fisiatra falava, ai, mas a vila tá tão cheia, vamos dar um jeitinho com essa aqui. Ela não tá apertadinha, não, ainda dá pra fazer um ajustezinho nela. Ou seja, estava machucando o menino, já não estava reabilitando em nada e era fazer só um reajustezinho. Exatamente. Então, assim, tudo que eu tenho pro Otávio hoje, não foi porque o poder público me deu. Foi porque eu fui atrás. Aí entra essa questão da terapia. Fui buscando, sempre buscando informação. E eu vi que todo mundo processando convênio, processa lá e processa cá, e convênio da Isover. Eu falei, ué, peraí. Quem é que eu posso processar? Não, eu falei assim, vem cá, o povo processa o convênio. O convênio não tem nada a ver com o povo. E consegue. Eu falei, por que eu não posso entrar com uma ação contra o poder público? Porque, teoricamente, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente tem várias normativas, né? Sim. Que abranja aí a qualidade de vida para a criança. Eu falei, não estão cumprindo comigo, não estão oferecendo aquilo que é adequado. Porque quando eu falo adequado para o Otávio, eu me baseio no quê? Crianças com o mesmo CID que ele, com o mesmo tipo de lesão que ele, né? E como essa criança estava hoje. Eu me baseava nisso. Posso ter errado? Não, porque a meu ver, até agora eu acertei. Porque as pessoas falam, mas se compara uma criança na outra, depende da comparação que você está fazendo. Eu me comparei assim, por que meu filho está nessa idade e ele está cadeirante? Sendo que tem criança que está na idade dele, a mesma altura de Mielo, e já está com andador. Nessa altura, o Otávio ainda não andava. O Otávio ainda estava na cadeira de roda. Cadeira de roda. Inclusive, ele ia tomar alta da fisioterapia nessa primeira instituição aí. Ele já estava Como cadeirante. Cadeirante com indicação de tutor longo, hein? Tutor longo. E eu falei, quer saber? Eu vou começar a analisar os processos. Aí colocava lá no JUS, processo. Comecei a achar um monte de processo. Município, estado. Mas coisas bem básicas. Eu falei, mas afinal, tem uma luz do fim do túnel. Tem uma luz no fim do túnel. Só que eu falei, a necessidade do Otávio é maior e muito cara. O Otávio não precisa só disso. Ele precisa de uma lista aí. Aí fui estudar novamente. Aí ele acompanhava com uma neuropediatra maravilhosa também, né? Que até então a coitada achava que o Otávio fazia reabilitação numa clínica particular, né? Porque muita da coisa que o Otávio evoluiu foi a gente mesmo em casa. Sim. Ensinando ele, né? Então, ele estava até bem para a idade dele, mas porque nós trabalhamos pais, não porque a instituição trabalhou. E eu conversei com a doutora, falei, doutora, o Otávio tá bem para a idade dele? O que a doutora acha? Ela falou, Bruna, ele tem um atraso de linguagem. Eu falei, tem a questão alimentar também, doutora, que ele tá bem seletivo, né? Aí ela até perguntou, mas ele não tá fazendo TO com integração sensorial? Eu falei, não existe isso no poder público. Não tem. Ela não tem? Eu falei, não tem. Ela falou, então, mas ele precisa. Falei, e agora? Aí você começou a ligar os pontos. Comecei a ligar os pontos, fui para casa com essa questão aí, muitas outras coisas que a gente conversou. Uhum. E eu fiz uma lista. De tudo que ele precisava e que ele não tinha. O Otávio acordou, Bruna? Qual o primeiro item que ele precisa? Eu fui notando. Órtese, andador, porque até então eu já tinha custeado um andador para ele caríssimo. Eu falei, quando ele precisar trocar, como é que eu vou comprar? Sim. Cadê a grana? E fui notando. Aí passei na segunda vez na consulta com essa neuropediatra. Eu falei, doutora, o Otávio tem necessidade de terapia também. Só que eu falei, doutora, o Otávio precisa dessas terapias. Qual a quantidade de carga horária dessas terapias que o Otávio precisa para a idade dele? Aí ela falou, X. Aí eu falei, então a doutora pode fazer para mim um laudo? Porque eu tô pensando em pedir todas essas coisas via judicial. Ela, você vai processar o convênio? Eu falei, não. Eu vou processar o município e o estado. E aí? Aí ela abraçou a minha ideia. Porque geralmente, o que a gente tem na mente? Eu não vou pedir pro médico, o médico não vai fazer isso para mim. Não. Né? Não vai fazer. E essa doutora maravilhosa fez. Ela abraçou a minha ideia. Eu expliquei para ela, falei, doutora, eu creio que o caminho pro Otávio é esse aqui. Vai dar certo. Só assim que ele vai conseguir ser reabilitado. Só. E ela pediu ali 40 horas semanais de terapia pro Otávio. Uau! Pediu 40 horas. Pra você ter uma ideia, ela pediu tudo que o Otávio precisa. Órtese, roupa terapêutica, teratogues, sandália ortopédica. Tem fralda, tem laxante de alto custo, tem o serviço Atende limitado. A suplementação também, não é? Suplementação, porque para
Para quem tem aí o usufrui do serviço Atende, sabe a dificuldade, viu, Thaís? Porque o Atende, ele limita bastante, né? A questão de você utilizar uma vez por mês para você levar seu filho para o médico, né? E terapias com pré-agendamento para você conseguir. Olha lá quando você consegue, porque hoje está bem mais difícil para conseguir o Atende, viu? A demanda é muito grande. Então, assim, eu estava tendo esse problema, porque o Otávio, imagina, ele acompanha com uma equipe multiprofissional. Sim. Sem ser os terapeutas, tem a equipe multi de médico. Como é que eles me davam uma vez de consulta médica por mês, sendo que eu estava passando 3, 4 no mês? E tinha questão sensorial também, que ele já não estava mais conseguindo andar de transporte público por causa do barulho. Como é que eu ia me deslocar? Aí eu pensei também, falei, vou colocar o serviço do Atende na justiça, porque eu quero mais, preciso de mais para o meu filho. E foi isso que eu fiz, né? A doutora fez o laudo, e eu achei uma advogada aí maravilhosa também, porque ainda tem essa, a gente precisa encontrar um advogado que abrace, porque eu tenho esse áudio até hoje, de um advogado que eu fui apresentar a minha proposta para ele no laudo. Você sabe o que ele fez? Ele riu da minha cara. Hombre. Eu tenho esse áudio, tem aqui, pra prova. Quem quiser, eu envio esse áudio, que é pra vocês não desanimar. Na hora que vocês forem pedir alguma coisa na justiça, que vocês encontrar um não profissional que te diminua, fala que não vai dar certo, não acredita. Porque quem quiser pode deixar aqui nos comentários que eu mando esse áudio pra motivação. Ele simplesmente riu da minha cara, ele riu mesmo no áudio. Mãe, você tá maluca? Você quer pedir isso? Ele não te Na disse justiça. isso? Disse, tá aqui. Depois eu te mostro esse áudio. Eu quero ver. Ele, você tá maluca? Você vai pedir isso? Ela falou, nunca que você vai conseguir essas coisas na justiça. Eu nunca ouvi que alguém pediu isso na justiça e ganhou. Ele falou assim, eu não quero nem o seu dinheiro. Por isso que eu nem vou pegar essa causa aí. Porque é perdida. Mas o que nessa lista que ele achou tão absurdo, assim, pra você pedir? Não sei. Teoricamente, acho que ele caiu de paraquedas na OB dele. Só pode. Porque tudo que eu estava pedindo ali era coisa que é de direito do meu filho e que ele não estava tendo. Tinha um embasamento médico ali, como é que Exatamente, uma neuropediatra, né? Ninguém tava... Ela não vai colocar algo que não fosse de necessidade de outra para poder me agradar. É o CRM dela que tá ali, né? Que tá em jogo, exatamente. Entendeu? Então, assim, ele riu da minha cara, ele falou que era besteira, que eu não tinha, que não cabia eu entrar, pedir essas coisas, que ia ser um processo muito custoso conforme ele, e que só ia perder tempo e dinheiro. Eu podia ter me desanimado ali? Podia. Podia. Mas é o que a gente sempre tá batendo aqui nessa tecla, né? Mesmo com os profissionais que a gente tem trazido aqui, né? Pra tirar as dúvidas e tudo. E uma coisa que a gente tem focado muito é a empatia, né? O lado humano desses profissionais. Seja dos médicos, seja dos terapeutas, seja dos profissionais da justiça, dos advogados e tudo. Ali, o que valeu pra ele não foi nem o teórico dele, porque ele sabia que aquilo não era ridículo que você estava pedindo, porque tinha um embasamento médico ali, mas ele simplesmente quis te dar uma justificativa furada só pra não te ajudar. Mas eu guardei ele pra mim, eu falei, eu não vou apagar esse áudio não, que eu vou precisar dele um dia. Aí, fiquei atribulada? Fiquei. Pensei em desistir? Pensei, porque você pensa, uma pessoa que você pensa assim, entende do assunto, te desmotivou, não vai dar errado, né? Exatamente. Mas é o que eu falo, Deus cria caminho. Quando você tem fé, eu acho que a primeira coisa, antes de tudo, é você ter fé. Você tem que acreditar em alguma coisa. E você tem que ser grato, você tem que começar a agradecer. Porque quando você começa a agradecer, as portas começam a se abrir. E foi isso que eu vivenciei. Mediante a toda a situação que eu passei, eu e meu esposo, a gente sempre foi grato. Podemos ter tido ali um momento difícil, um outro, mas quem não tem? Mas em nenhum momento eu creio que no íntimo dele, no meu íntimo, a gente nunca deixou de ser grato a Deus. Né? O Senhor sempre viu as nossas orações, o Senhor, Ele conhece o som dos nossos corações, e o Senhor sempre percebeu que o que estava no meu coração e no dele era coisa boa. Né? E apareceu essa advogada, para mim, que foi indicação de uma mãe, que tem um filho de cuidados paliativos. Ela falou, Bruno, tem um advogado sensado. Eu entreguei para ela um laudo de 7 páginas, e ela simplesmente falou, vamos agora, bora. O meu só tinha 2 páginas, o cara já falou que eu era doida, né? Teoricamente ele falou isso. Mas se ele tivesse pegado dessa mãe que tinha 7 páginas de laudo pro filho. E ela falou assim, não, ó, a Karen, vou até falar o nome dela. A Karen abraçou. Porque vale, gente, olha, vale, essa profissional gente. Eu conheço. E é uma excelente profissional mesmo, tem que exaltar mesmo quem nos ajuda. Exato. E você tá certo em falar o nome dela, porque realmente ela é ótima. Maravilhosa. Se vocês quiserem o contato, deixa aqui a informação. Mas assim,
Aí eu expliquei pra ela tudo, né? E ela tem um diferencial aí, que eu acho um diferencial. De todos os outros que eu tinha cotado, essa ação, porque teve outros aí que eu cotei. Em média, eles me cobraram aí 15, 10 mil reais. Gente, mas se eu tiver esse dinheiro, eu vou comprar alguma coisa pro meu filho, eu não vou pagar. Não tô desmerecendo o serviço do profissional, mas não tá dentro, teoricamente, das minhas condições, né? Sim. E aí já fiquei mais atribulada ainda, porque eu falei, meu Deus, e agora? Da onde eu vou tirar isso? Achei quem pegasse, mas tá me cobrando isso. E outra, parcela em 5 vezes só, tá bom pra você? 15 mil em 5 vezes. Isso. É desse jeito, filha. É pra rir, né? Parece piada. Aí veio a Karen. A Karen mudou, assim, tudo. E posso dizer que eu acho que o que ela cobrou foi um preço justo. E ainda falou, Bruna, eu falei, cara, eu posso pagar tanto. Ela, tudo bem. Olha isso. Mais uma vez o que a gente fala da empatia e da questão do querer ajudar. E também tem aquela coisa, não adianta só... Você vê, é todo um trabalho aí por trás. Não adianta só a neuro fazer um laudo bom, porque, pessoal, tem que ser um laudo muito bom. Pensa comigo, a juíza que tá lá, ela não te conhece. Ela não entende a sua necessidade. Aí você vai no médico, o médico só coloca lá que seu filho precisa de... Quando a juíza lê, vai falar, meu, essa mãe tá de brincadeira. Né? Então, assim, quanto mais informação, mais dissertativo for seu laudo, a probabilidade de dar certo é de 99%. Então, tem que se atentar nessa questão de fazer o laudo com o médico, hein? Mas, voltando. A doutora fez um laudo excelente. Mas eu também precisava do advogado, porque o advogado tem que montar um processo excelente. Com certeza. Né? E a Karen fez isso. A Karen entregou tudo. Sucesso. E também tem mais uma outra coisa. Que ninguém conta, mas eu vou contar. Conta. O médico faz um trabalho bom, a advogada faz um trabalho bom, mas infelizmente nós temos que contar com o bom senso do judiciário, pessoal. Porque tem juiz aí que infelizmente nega alimentação para crianças com cuidados paliativos. Eu não sei como é que um ser humano desse deita e dorme. Mas nega, gente, nega. Então, a gente tem que, mais uma vez, ter muita fé, entregar nas mãos de Deus. Faz um propósito, entrega e fala, vai com Deus. Né, Thaís? Porque não tive a sorte, né? Eu tive a misericórdia de Deus na minha vida, que, na realidade, eu tenho 3 processos na justiça. Tudo isso que eu te falei, resumi, são dentro de 3 liminares judiciais, né? E as 3 vezes que foram esses pedidos para a mão da juíza, foi a mesma. Toda vez ela deferiu a meu favor. Nesse último laudo do Otávio, que está as terapias... Só para você ter uma ideia, nesse último laudo está as 40 horas semanais do Otávio, de reabilitação multiprofissional. Está o andador de alto custo, a roupa terapêutica de alto custo, está a órtese do Otávio, está a sandália do Otávio, está o shampoo do Otávio, o condicionador do Otávio, o hidratante do Otávio, sabonete... líquido do Otávio, tá o tampão ocular do Otávio. Tem mais outras coisas também, mas é muita coisa para me lembrar aqui. Mas assim, a minha intenção, eu pensei o quê? Se ela só me dá terapia, tá bom. Porque tem juiz que é assim, né? Dá algumas coisas e questiona a outra. Ela não. Eu falei, pelo menos que a terapia colhe, que não colhe o restante. Mas não. Ela deferiu tudo. Ela não tirou uma vírgula. Quando a gente faz na intenção mesmo de que a gente quer o melhor para o nosso filho, de que a gente tá ali com a melhor das intenções mesmo, não tem como dar Isso, errado. ela não questionou nenhuma vírgula, não questionou também o serviço atende que eu pedi limitado, porque eu peguei todas as vias de consultas médicas do Otávio que tinha para dentro do mês, para a advogada colocar nos autos, para ela realmente ver que eu precisava do recurso e que o Otávio não tinha mais condições de andar de transporte público por causa dessa questão sensorial que ele tinha, que ele apresentava, né? E aí entrou também a questão também da fralda do Otávio e do laxante de alto custo. Por isso que são 3 processos. Eu tenho uma liminar das fraldas e do laxante de alto custo, do serviço atende e dessas últimas coisas que eu falei, né? Então, assim, essas 3... Eu tinha tudo em alguma dessas para dar errado. Ela veio lá, Otávio de novo. Pô, o que o Otávio quer de novo? Toda hora o Otávio tá batendo aqui na minha porta aqui. E não, essa juíza, assim, eu só tenho a agradecer. Ela foi extremamente solícita, extremamente humana para julgar as coisas do Otávio. Porque realmente ela viu ali a necessidade do Otávio naqueles processos. E eu realmente queria que todos os juízes tivessem entendimento, porque eu conheço várias mães que o juiz pegou e não teve esse mesmo entendimento, sabe? No meu caso, não é? Verdade. No meu caso. Jogou
a bucha pro poder público de novo, né? Ele também alegou ali que não tem entendimento dos tratamentos para pessoa com autismo e pediu perícia médica para entender se a terapia ABA Denver é o que cabia mesmo pro meu filho. E para já ele liberou só o que o poder público oferece pro meu filho. Só que não é nada, que não é nada em específico. Então, assim, eu tô ali ainda, a gente, né, tem que entrar com recurso, enfim, esperamos a perícia médica e agora estamos aí. Mas ele também não entendeu, a falta de conhecimento dele atrasa todo o processo do meu filho. É difícil. É difícil. Eu lamento por essas mães aí. Pra você ver, uma Mas amiga... não desanimei, tamo aí. Não desanime, Não meninas. desanima. Não desanime, porque as coisas acontecem, viu? Tem que ter paciência. E uma questão que eu tava falando aí. Tem uma conhecida minha que ela foi pedir umas coisas básicas lá na justiça. Sabe o que o juiz falou? Que aquilo lá era coisa de serviço social. Eu fiquei Como coisa de serviço social? Eu falei, ou ele deve ser, não sei, não tem questão de ser novo juiz, né? Porque para ser juiz tem que ralar muito para chegar lá. Mas eu não sei se foi uma coisa que ele não leu, eu não sei, porque ele não sabe até onde um serviço social pode ir. Serviço social nada mais, nada menos que nem a gente, que é ele refém sabe, do quem poder não público. Sabe, ele sabe. Quem não sabe são os pais. E realmente vão se apegar naquilo, simplesmente vão achar que aquilo realmente não tem. Não, porque ele realmente, solução. ele falou, não vou dar isso aqui, porque isso aqui você não precisa trazer no aqui, você pode buscar com o serviço social. Eu fiquei, como assim? Eu falei, isso aqui, serviço social não faz isso. Serviço social é tão refém do sistema como nós somos. Exatamente. Né? Muitos deles trabalham com recursos limitadíssimos. E eu falo isso, gente, sempre. Tudo que eu falo aqui é com conhecimento de causa, tá? Não é no me disse, do que disse, não. Todos os exemplos que eu dei aqui, na maioria, tirando isso aqui, é de vivência própria. É a mesma coisa que a Thaís falou. Se você passou nessa instituição aí, você achou legal pro seu filho ou pra sua vizinha, não sei, tá tudo bem, né? Mas pra mim, a minha experiência não foi legal. Não foi bacana. Porque eu só fiz sofrer lá dentro dessas duas últimas instituições aí, né? Por isso que eu fui esquentar minha cabeça para poder pedir alguma coisa na justiça. E foi a partir daí que eu comecei a vivenciar a minha maternidade com leveza. Quando eu comecei a ter o direito do Otávio. Porque, Thaís, vou falar uma coisa pra você. Valeu a pena. Hoje o Otávio faz reabilitação numa clínica maravilhosa que chama RNA. Ei. Não é uma clínica. Ali eu digo assim, a proprietária da clínica, a clínica em si, eu tenho como uma família, abraçou mesmo a causa. E você percebe, mas eles estão sendo pagos. Você consegue identificar quando a pessoa está fazendo um trabalho só pela remuneração e quando não. Porque sentimento envolve sentimento e você consegue discernir quando aquilo ali é feito por um custo material e quando é feito realmente por amor. Sim. Quando o profissional realmente está ali entregue à reabilitação, apostando no teu filho, né? E foi isso que eu tive na RNA. Eu tive profissionais a partir da dona. Porque a primeira entrevista que você faz já é com a dona. Você não faz com uma pessoa terceirizada. A dona faz questão de te dar ali o primeiro atendimento, a primeira anamnese. É a importância dela de te deixar à vontade. A primeira anamnese que a gente faz é com ela, com a dona da clínica RNA. Então, ali já tem todo aquele acolhimento. Ela vai entender o que seu filho precisa, ela vai entender as necessidades, né? Ela vai mostrar a oportunidade de reabilitação que aquela empresa tem para oferecer para o teu filho. E foi isso que aconteceu. Então, assim, hoje o Otávio tem as suas 40 horas semanais, né? Que ele divide aí entre 2 vezes na semana aí para a questão da escola dele, né? E assim, eu só tenho coisas boas para poder falar da RNA. Finalmente coisa boa. Consegui, cheguei lá, gente. Por isso que eu falo, não percam a fé de vocês, tá? E se vocês estão procurando uma clínica aí de reabilitação, tanto para pacientes TEA, como para pacientes aí neuros, né, psico, essas coisas, a RNA é a sua escolha, é a sua chance de dar uma guinada aí na vida do filho de vocês. Gente, não é publi, viu? Não tô recebendo um centavo para poder falar isso. É por amor. É por amor, porque assim, eu acho que é bom, tem que ser compartilhado. Exatamente. Entra nessa questão do podcast. Porque conforme eu adquiri todas as informações, todos esses caminhos, porque hoje tá fácil para mim, eu já conheço, eu já sei na porta de quem que eu tenho que bater.
né? Eu já sei quem eu tenho que procurar, eu já sei quais são os caminhos. Então, assim, para mim foi difícil, porque eu tive que descobrir tudo isso. Então, a intenção de ter criado o Pod.cast PCD foi isso, para levar essa leveza, esse cuidado, mostrar os caminhos que essas mães precisam tomar, Sim. para tornar uma maternidade mais leve, porque realmente é leve. Né? Porque o fato de eu ter um filho com deficiência não faz eu ter uma maternidade dura, sofrida. Não mais, hoje não. Sim. Porque quando o nosso filho é bem acolhido, bem assistido, você vê o progresso. Hoje o meu filho ele anda sem nenhum tipo de apoio. E ele saiu da instituição cadeirante. Exatamente. Né? Então o povo lá realmente trabalha, né? Ele tem uma equipe multiprofissional maravilhosa, sabe? Eu não tenho palavras para poder descrever cada terapeuta que acompanha o Otávio, Thaís. Eu não tenho, é coisa de Deus, porque eu vejo o empenho deles, eu vejo o amor deles para com meu filho, porque não é só a reabilitação. Tem um amor também. Tem. Né? Então, assim... A afinidade, Isso. E as pessoas pensam, nossa, mas você deixa seu filho tudo isso fazendo terapia? As pessoas não sabem que a reabilitação infantil é que nem a Michelle falou aqui na entrevista. É uma coisa lúdica, é algo gostoso, é algo prazeroso. Ele não está indo para o quartel-general. Porque quando eu falo a quantidade de horas do Otávio, eu falo, nossa, mas você não tem dó dele? Eu falo, não, porque quando você está lá, você vê o atendimento que é. Não é um quartel-general. E a gente sabe que também, mesmo ele sendo pequenininho, tendo ainda só apenas 4 anos, mas ele também sabe que aquilo tá fazendo bem pra ele. Ele ama ir pra lá, viu? Ele gosta de ir pra lá, porque ele vê que aquilo faz bem pra ele. Aí eu me pergunto assim, muitas vezes eu ainda me questiono, por que meu filho, o poder público tem que custear uma terapia tão cara pro meu filho, porque é caro. Né, o poder público paga uma quantidade bem cara para essa instituição atender meu filho. Mas eu sei que o poder público tem um recurso para poder proporcionar isso para as demais mães. Por que não oferece? Por que a mãe tem que pleitear esse direito na justiça? Por que já não é oferecido sem essa mãe ter esse desgaste? Fica aí o questionamento. Se alguém tiver essa resposta, por favor, nos ajude. Porque é uma pergunta que a gente se faz quase todos os dias. Exatamente. Infelizmente. Por que colocar esses 30 minutos com um profissional? Porque, teoricamente, 20 minutos eles gastam ali para trazer a criança para aquele momento. Exatamente. Ou seja, então ela só tem 10 minutos ali de terapia. E que não faz efeito. E uma vez por semana, cara? Uma vez por semana. Uma vez por semana. Quando ela volta na outra semana, ela já nem lembra mais o que fez naquele dia. E com detalhe, sem nenhum tipo de estrutura. Porque pelo menos onde ele foi direcionado a primeira vez, não tinha nem tablado. Aí entra uma questão. Nessa primeira instituição aí que eu fui, tinha uma placa enorme lá, de reforma. Que a reforma estava sendo custeada pelo poder público. 500 mil reais de verba foi liberado para poder fazer uma reforma. Reforma essa, cara, conforme eu estava lá, estava observando, né? Colocar janela anti-ruído, colocar piso emborrachado, que aquece, essas coisas de luxo. Para mim, aquilo ali é luxo, porque estava tudo perfeito ali, então. Aí eu te pergunto, como é que o poder público pega 500 mil reais, coloca dentro dessa instituição... E quando você vai nos centros de reabilitação de referência do poder público, não tem um tablado? É uma excelente pergunta. Tá vendo que a conta não bate? Aí, se a pessoa que coordena lá esse estabelecimento de reabilitação do poder público questiona, olha, precisa de verba. Não tem verba. Ué. É claro que não tem verba. Por que não tem verba? A gente já começa ali, aí já vamos mais a fundo. Ou seja, você vê uma rua sendo recapeada ou fazendo qualquer obra. Eles fazem aquela obra e você pode reparar que muitas obras que são feitas, depois eles vêm, quebra aquilo tudo para fazer uma outra melhoria. Ou seja, é dinheiro gasto à toa. Então, são muitas outras questões, é muito mais além do que só isso. E eu acho também, sabe o que é? Porque querendo ou não, Thaís, vamos falar agora num ponto aí. A pessoa com deficiência, ela não é vista, ela não é lembrada. Eles sabem que tem, mas eles não fazem questão da existência dessa pessoa. Não fazem. Porque vamos falar aí sobre inclusão. Ela existe no papel. Mas quando você vai atrás, ela não tem. Criança com deficiência, ela não tem acessibilidade. Ela não tem inclusão com dignidade nas escolas. Né? Ela não tem acessibilidade no transporte público, não oferece nenhum tipo de segurança. Eu vou falar isso mais uma vez no quê? Eu precisei andar com o Otávio quando ele era cadeirante de transporte público. Os motoristas são despreparados. Para você ter uma ideia, eles têm que baixar aquele elevador.
Não, eles queriam segurar pela cadeira de roda do Otávio para subir o Otávio. Porque baixar o elevador dá trabalho. Aí, se não bastasse, o motorista... Quando não estão quebrados, né, os Isso. elevadores. Aí, como se não bastasse, o motorista simplesmente sentava, ligava o ônibus e eu tava com a cadeira solta. Eu tinha que falar, para o ônibus, eu tenho que prender meu filho. Como é que você vai dirigir, fazer a curva com meu filho solto? Gente. Ai, senhora, desculpa. Aí vai eu lá tentar prender o Otávio. E cadê que dava pra prender, que tava quebrado? O cinto de segurança estava quebrado? Da roda, que segura a roda da cadeira de roda, tava quebrada. Aí eu tinha que fazer, sabe como? Sentar no banquinho do lado, aquele de elástico, né? Prender com o pé. Ficar com as pernas assim, abertas, assim, ó, segurando a cadeira do meu filho. Esses dias também foi muito engraçado. Meu cunhado é cadeirante. E ele também estava indo... andando pela rua e... Andando não, gente. De cadeira de rodas, né? Claro. E ele tinha rampa. Claro que tinha rampa. Só que a rampa, você subia a rampa e aí só tinha como você ir pra esquerda. Quando você ia, tinha logo na frente, tinha o quê? Um poste. E aí, como é que ele Como faz? é que você faz? Então, desce de novo. Então, assim, Né. tinha rampa. Protocolo, ok. Executado com sucesso. Só que não. E o elevador do metrô de São Paulo? Como que funciona? Olha, o metrô Ana Rosa, tá, gente? Não tem elevador, tá? Não. E quando tem, tá em manutenção? Tem manutenção. Aí eu falava assim, ué, mas a madrugada ninguém trabalha? Porque o único item ali que tem que estar funcionando, porque, já tem a deficiência da pessoa, que já é uma dificuldade. Aí o cidadão quer ter o direito de ir e vir e não tem. Porque quando chega lá na estação, o metrô está em manutenção. Aí como é que faz para subir com essa criança ou essa pessoa adulta? Ah, pela escada rolante? Legal. Então, assim, aí muitas vezes você manda chamar um segurança para segurar a escada, aí ele, para subir a escada, não quer. Vem com o bico desse tamanho, né? Aí tem a questão também, você vai entrar dentro do metrô. Todo mundo sabe que lá no primeiro e último vagão tem aquele espaço pro cadeirante. Sim. Aí tem aquele ferro. Aqui. Não, fica todo mundo sentado ali. Não, aí o povo senta ali, aí você chega com a cadeira de roda, fica todo mundo te olhando assim, ó. Aí vocês me dão licença? Que aí é o lugar do cadeirante? O povo te olha com olhar de ódio. Como se ali Eles não... já estão no vagão errado, que eles nem deviam estar ali. Tem essa questão. Aí tem uma questão do metrô também. Na Marechal Teodoro. Vou falar porque isso tem que mudar. Metrô, pelo amor de Deus. Toma posse lá. O elevador sai pro lado de fora. E tem muitos moradores de rua. Eles usam o elevador como privada. Ah, ótimo. Toda vez que eu vou pegar o elevador com o Otávio, é urina, é fezes. Como assim, gente? Cadê a responsabilidade social do Cadê que metrô? não tem ninguém para fiscalizar, o que precisa de manutenção, o que precisa de cuidado, gente? Vamos ter Metrô, atenção. cadê a responsabilidade social de vocês? Não só com o meu filho, mas com as demais pessoas com deficiência? Cadê a responsabilidade social? Não tem nenhuma. Porque você chega no metrô República, você chega na Anhangabaú, os elevadores não funcionam. Por isso que eu falo pra você, a pessoa com deficiência, ela não é vista. O povo não quer lembrar que existe a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela sofre nessa sociedade nossa. Sofre demais. Porque não tem ônibus, né? Porque muitas pessoas falam, mas vocês querem andar de atende por quê? Que é o serviço especial para esse tipo de pessoa. Porque não tem condições de andar em transporte público bem. Não é porque a gente quer ter um motorista, que nem o povo fala, se vocês querem ter um motorista particular, não é não. Porque não tem condições da gente andar. Eu, com uma criança, não tinha. Com o Otávio, com a cadeira de roda, não tinha, era impossível. Agora, imagina para um adulto, trabalhador, que tem que pegar todos os dias, tem que depender da boa vontade de uma pessoa para auxiliar lá na cadeira de roda, não para auxiliar lá numa escada rolante. Porque o elevador, infelizmente, não consegue. Tem essa questão aí também das calçadas, que não dá, não tem acessibilidade, e muitas outras coisas aí, que na escola... Né? Tem aí na escola que falta acompanhante terapêutico para criança, porque a professora não vai dar conta dessa criança com deficiência sozinha. Ela já tem ali 32 alunos. Mais uma criança com deficiência. E nem sempre é um só. 6 numa sala. E cadê os acompanhantes dessas crianças? Não tem. Não tem. Então tá vendo que o negócio é bem mais lá embaixo? Aí a mãe tem que brigar para ter. Então, isso já gera um desgaste. Eu mesmo fiquei desgastada. Minha terapia hoje é voltada nisso. Ao desgaste emocional que eu tive para poder dar qualidade de vida para o meu filho hoje. Pela falta de rede de apoio familiar, ou que seja, de qualquer parente. Isso entristece. Com certeza. Né? Nos deixa mal. Saber que a gente não pode contar com ninguém. É só você e você. É só eu e meu esposo. E meu filho João, de 6 anos.
né? Então, assim, se for analisar, o negócio é bem complexo, né? E é bem mais lá embaixo. Com certeza. A gente tem que... E a gente vê que é a realidade de muitas. Muitas Ainda, como a mães. gente falou no começo, ainda você tem a ajuda do Henrique, não é? Que tá ali do seu lado e tudo, mas muitas delas são bem sozinhas. Bem Que sozinhas. e aí, o que pior ainda, não tem ajuda, não tem rede de apoio, não tem um companheiro e não tem informação. Por isso que a gente está tentando ao máximo trazer aqui o máximo de informação com especialistas. Agora a gente resolveu trazer o relato da Bruna, que é para as mães saberem tudo o que ela passou, para hoje ela ter o conhecimento. Exatamente. Para ela ter o conhecimento que ela tem hoje, saber onde que ela procurou, quem ela procurou, mas por tudo isso... né, para conseguir tudo isso, tudo que ela passou. É importante a gente ver, né, tudo isso. Não é porque ela realmente, como ela está dizendo, hoje ela faz terapia e tudo, mas assim, é complicado, porque ela não teve esse apoio e nem esse direcionamento de ninguém. Não. Ela que não fosse atrás. Então, Exatamente. assim, o intuito do programa é realmente levar essas informações para vocês, mas a gente sabe... A gente dá o caminho das pedras, mas quem tem que trilhar eles são vocês. Então, assim, a Bruna vai lá, ela te dá um apoio, ela te mostra onde é que você tem que ir, quais os profissionais que você tem que ir, mas quem tem que ir são vocês. Então, assim, para vocês não desanimarem, mas que, assim, a luta é grande e vocês têm que estar preparadas para isso, né, Bruna? Sim, tem que estar preparada. A gente não pode fazer tudo... né? A Bruna não pode fazer tudo por vocês, a gente também não consegue fazer mais do que isso, né? O que tá no nosso alcance, a gente faz. E tem pessoa ainda que pergunta assim, Thaís, você trabalha? O que você faz à noite? Você não faz nada? O que você faz de madrugada? Você faz alguma coisa? Você trabalha fora? Aí eu falo assim na minha cabeça, eu dou um soco nela, né? Porque a primeira coisa na cabeça que passa é eu vou dar um soco nessa pessoa. Mas aí eu falo trabalho. Aí ela fala assim, o que você faz? Eu falei, eu sou dona de casa, mãe atípica. Aí a pessoa fica assim, mas você não trabalha fora? Da onde vem sua renda? Da misericórdia de Deus e do meu esposo. Ela, mas você não trabalha fora? Eu falei, deixa eu te explicar. Pra ver se você vai entender. Eu tenho um filho com deficiência. Deixa eu desenhar, não é? Ele passa com mais de 7 tipos de médico, de especialidade. Entre os retornos desses médicos, tem lá um tempo de 2, 3, 4, 5, 6 meses. Toda vez que ele retorna, esses médicos pedem exames. Então, eu fico assim, ó. Quando eu tô voltando com um para entregar o exame para esse, eu já tô no retorno do outro. Aí o outro vai pedir mais 1000 exames, mas eu já tenho o retorno com o outro. E vai entrando esses 7 médicos aí. Primeiro. Isso. E segue assim, porque todos os retornos têm os exames que eles pedem. Graças a Deus, o Otávio ele é acompanhado por uma equipe multi, assim, maravilhosamente. Que bom. Né? Hoje, né? Hoje, porque eu fui atrás. E não é convênio, né? Encontrei aí uma associação, né? Que é o Instituto de Responsabilidade, que hoje quem toma conta é o Sírio-Libanês, né? Que eles têm uma proposta aí de desafogar a fila do município de São Paulo, né? Então, eu sou atendida lá com excelência, né? Todos esses, a maioria dos médicos que eu passa de especialidade, eu passo lá. E outros são pelo SUS também, pelo SUS não, pelo poder público, né? Mas são médicos, assim, que são abençoados. Então, assim, além de eu passar com essa demanda toda de médicos, ainda tem a questão das terapias do Otávio. E tem a questão da escola. 40 horas semanais, para lembrar vocês. Né? Tem ecoterapia aí também, que eu esqueci de mencionar, dentro dessa equipe multi do Otávio aí, que é formada por físio, fono, terapia ocupacional, nutricionista, psicopedagoga... Ai, um monte, gente. Muita coisa, gente. Graças a Deus é muita coisa. Né? Então, assim, ainda dentro dessas 40, eu tento revezar 2 vezes na semana para ele poder ir para a escola. Sou do lar, sou esposa e sou mãe também, típica do João. Eu tenho um filho aí com 6 anos de idade. Dou conta de toda essa demanda aí. Ainda a pessoa pergunta para mim se eu trabalho? Será que ela parou para raciocinar? Será que realmente sobra um tempo para mim? Porque minha vida é essa. E eu gosto de levar essa rotina. Posso falar, cansa? Cansa. Claro que sim. Claro que cansa, tudo na vida cansa. Mas é gratificante, né? Quando eu vejo a evolução do Otávio, né? Hoje ele tá comendo praticamente bem. E lembrando que é um trabalho de formiguinha,
né? O Otávio não caiu lá na RNA, o povo fazendo milagre, não. Ele vem sido trabalhar desde pequeno, querendo ou não, foi pouca estimulação, mas foi muito da parte minha e do pai dele. Estimulamos muito ele, né? Então, assim, tudo que ele alcançou hoje foi porque trabalho nosso lá de trás e hoje é os profissionais também, né? Mas lembrando, a mãe nunca deve se frustrar com a capacidade do filho de alcance, né? Porque toda criança tem o seu tempo, realmente, né? Nessa questão das pessoas com deficiência. Sim. Toda criança tem seu tempo, né? E o que ela precisa? Estímulos. Estímulos e muito estímulo. Tome para você, faça a extensão para tua casa, aquilo que você aprende dentro de um consultório, dentro de uma reabilitação. Isso é muito importante, gente. Porque o terapeuta, ele não faz milagre sozinho. Então, tudo que você vê ali, que não precisa de equipamento específico, né? Você pode estender para tua casa. Estimular dentro da tua casa. É o que eu costumava fazer com o Otávio, né? Porque a instituição em si lá no primeiro, ela era péssima, mas tinha alguns funcionários bons, né? Que ajudaram a somar alguma coisa na vida do Otávio. Então, eu não posso ser ingrata de não reconhecer os profissionais em si da instituição. Alguns que passaram na vida do Otávio foram muito bons. Me trouxeram aprendizado para me poder evoluir meu filho em casa, porque eles não tinham tempo lá, né? Então, assim, é importante. Mãe, se você descobrir o que o terapeuta do teu filho passa, faça em casa também. É isso. Faça em casa, porque a evolução do teu filho vai vir, né? E se você tiver a oportunidade, né? Vou dizer assim, de poder buscar ajuda via judicialmente, boa coisa é. Porque se seu filho, vamos colocar aí, tá com dificuldade alimentar, ele vai comer até o que não deve, quando ele for bem estimulado. Até o que não deve. Então, assim, vai ser tudo gratificante. Se seu filho tem um atraso verbal, ele vai falar tanto que você vai falar, esse menino vai ficar mudo. Porque é assim que as coisas acontecem. Sim. Né? Quando ele é bem estimulado, tem um bom profissional, as coisas acontecem. Acontecem. Com toda certeza na vida dessa pessoa. Eu sou a prova viva, Thaís. Com certeza. De tudo que eu falei aqui, eu sou a prova viva da minha vida. Por isso que a gente quis trazer o seu relato, porque, assim, é uma história difícil, Bem difícil. né? Começou bem difícil, a gente já viu desde o início, ela foi negligenciada. Muito. Não tinha conhecimento, não tinha informação, não tinha quem levasse isso para ela, mas ela não desanimou em nenhum momento, pelo bem maior, do maior presente da vida dela, né? Que são os nossos filhos. Sozinha. Então, assim, gente, que isso sirva realmente de lição para vocês, que vocês possam realmente absorver tudo aquilo de bom que a gente quis passar para vocês, porque realmente é uma história, assim, bonita de se ver, porque hoje, se você vê o Otávio hoje, é muito lindo, né? Tudo que ele conseguiu alcançar. Porque essa mãe não se cansou, né? Essa mãe não se aquietou em nenhum momento, enquanto ela sabia dentro dela, claro que sim, que ele podia mais do que aquilo. E ela foi atrás. Então, assim, que tenha ficado aqui a lição para vocês de não desistirem. Isso. Vão buscar uma segunda opinião se vocês têm dúvida. Fiquem atentas aos sinais dos teus filhos. Então, assim, nós como mãe conhecemos os nossos filhos. Então, fiquem atentos a cada sinal. Alguma coisa tá errada, ligou uma anteninha ali, algum alerta. Procura o médico, procura um especialista. Dentro do que vocês podem, é claro. Mas não se deem por vencidas. Não se deem por vencidas. Porque, assim, nós somos a voz dessas crianças. Nós somos tudo o que eles têm. Então, se a gente não fizer em prol deles, quem vai fazer? Ninguém. E tem aquela situação que eu vou frisar aqui mais uma vez, né, Thaís? Porque, inclusive, eu cheguei até a levar um hate nas nossas redes sociais, né? É verdade. Da questão da mãe guerreira. O que eu quero deixar claro quando eu falo que eu não sou uma mãe guerreira. Primeiro exemplo, eu vou dar aí. Eu nunca conheci nenhuma guerreira que já tenha sido mãe. Já começa por aí. Então, porque se a pessoa não é mãe, teoricamente ela não entendeu a dificuldade que nós vivenciamos, seja ela... Porque quando a gente é mãe na maternidade típica, tudo é mais fácil. Na maternidade típica é tudo mais difícil. Então, eu não me denomino guerreira por quê? Porque quando a gente vê os guerreiros por aí, elas são incansáveis. Né? Você vê aí, assiste Mulher Maravilha, a She-Ra lá do He-Man, a Xena. Elas lutam 24 horas, a bicha não cansa, cara. E eu, na minha posição de mãe, eu canso muito.
Eu fico exausta. Você se entristece? Eu choro muitas das vezes, porque o choro ali serve ali como um alento, né? Então, eu acho que se eu usar o termo guerreira, é como se eu estivesse me diminuindo. Porque eu vou muito além de uma guerreira. Eu vou além do limite de qualquer fronteira. Eu sou mãe. E para mãe não há medida de régua. Para uma mãe não tem. Porque a mãe, cansada, pelo filho, ela fica incansável. Mesmo ela que vai além. Mesmo que lá no final ela esteja toda arrebentada, mas ela tira a força de onde ela não tem. Porque ela sabe que vai valer a pena. E outra, você, nós somos reais. A gente não vive numa ficção. Se a minha vida fosse baseada num desenho de ficção ou numa série de ficção, seria tudo mais fácil, não é? A minha vida, ela é real, ela dói, né? Eu já passei por altos e baixos. Hoje, quando eu falo assim, uma maternidade típica mais leve, mas é que na medida do possível é onde eu posso levar isso, né? Mas eu só não gosto dessa comparação por isso. Tem a questão também de mãezinha, né? Eu não sou mãezinha, eu sou a mãe, eu sou a Bruna, né? Então, muitos desses argumentos aí, guerreira, mãezinha, se é usado, por quê? Geralmente pode reparar, quando você vai buscar alguma coisa em um serviço público aí, que eles não têm para te oferecer, a primeira coisa que eles usam é esse termo. Mãezinha. Ô, mãezinha, eu sei que você é guerreira, mas por que ela tá usando esse termo? Para te enganar. Porque ela vai te falar lá no final que o que você precisa ela não vai te fornecer. Então ela vai encher teus ouvidos com coisa que não tem fundamento. Com certeza. Porque o que te adianta? Se eu tivesse ouvido, que nem eu ouvi muito, ai, mãezinha, você é guerreira, ai, mãezinha, você é isso. Ah, mas infelizmente eu não posso te oferecer isso, porque é assim, porque é complicado, porque só plantam dificuldade. Primeiro eles te adoçam para depois eles te dar a paulada. Já pensou se eu tivesse ficado nessa questão deles? Mãe guerreira, você é mãezinha. Aí a mãe sai toda, não, porque eu sou guerreira. Porque... Você não é merda nenhuma. Desculpa falar, mas você não é merda nenhuma, meu. É difícil para mãe enxergar a realidade? Nós somos mães cansadas, somos mães exaustas. A gente precisa de alguém que nos abrace. Mas não abrace que abrace a nossa situação como mãe atípica, cara, porque é difícil essa maternidade. Ela é muito difícil, ela é pouco falada, ela é pouco divulgada. O povo quer romantizar aí a maternidade atípica, só que não tem nada de romântico, não. É difícil, gente. Quando eu falo difícil, é que não dá para mensurar a dificuldade que é. Principalmente quando a gente não tem estrutura, principalmente quando o que a gente precisa, a gente tem que brigar. Porque eu cheguei num ponto, eu pensei assim, se essa juíza negar alguma coisa do Otávio, eu vou no fórum. Eu vou lá no fórum, eu vou levar o Otávio junto. Vou falar para ela, você negou? Então você pega e cria. Porque você tem condições. Porque a maternidade atípica na vida do rico, ela é uma maravilha. Por que ela vai ser difícil? O rico, ele tem dinheiro para abrir as portas que ele quiser. Agora, quem é refém do poder público, pobre, sofre. Então, tá aí a diferença de quando você vê um rico na mídia romantizando a maternidade. Pra ele é mais fácil. Eles colocam aquela musiquinha instrumental no fundo. Ai, quando o meu filho chegou, aí que eu descobri o que era o amor. Desculpa, eu sou mãe de 2. O Heitor é uma criança típica e o Dante é uma criança atípica. E pra mim, os dois, a chegada dos dois foi especial igual. Exatamente. Igualmente. Eu amo os meus filhos igualmente. Então, assim, o Dante me toma mais tempo porque eu tenho que lutar mais pelas causas dele, enfim. Só que o Heitor também me dá outras questões. Então, não é que vem falar que a minha maternidade com o Dante é mais bonita, é mais isso, que é mais nada. aquilo, porque não é. Desculpa, gente. Não tem essa. Pra mim, isso não cola. Ai, que história linda, que história... Não. Não cola. Por isso que eu falo, quem tem um filho atípico e tem dinheiro... É mais fácil. Aí, o problema dessa família é a aceitação. Eles não aceitam que a criança tenha deficiência. Porque muitas das vezes, lá na clínica mesmo onde eu tô, quem acompanha as crianças é as babá. Desculpa. É as babá. Os pais não estão prontos. O único benefício que essa criança tem é que a mãe tem dinheiro. Vai estruturar ela na terapia, e aí mas... eles vão dizer que eles precisam trabalhar, não é?
Que eles precisam ainda isso. fazer mais fortuna, não é? Então, realmente, A babá tem faz que o papel. acompanhar. A babá, o carro encosta lá, a babá desce com a É ela que criança. cuida, claro, é ela que tem que ir. Não é ela que cria, ela que Você cuida. entendeu como é que é a situação? E nós aqui, é refém do poder público, teoricamente temos que nos lascar, né? Porque eu vou falar uma coisa, vou frisar aqui. Tudo que eu consegui hoje e todos os contatos das pessoas importantes que eu tenho hoje foi através daqueles eu vou dizer barraco, mas não é aquele barraco de falta de educação, não. Porque eu nunca curti dessas coisas. Mas eu fazia o meu barraco do meu jeito. Né? Quando eu via que as coisas não estavam saindo, eu ia lá no prédio da Secretaria da Saúde, do município, ia até a Secretaria do Estado. Cadê fulano? E muitas das vezes, eles se recusavam a falar. Eu não sei o que o funcionário público acha que tem na barriga, cara. Porque você chega lá e diz, não vou atender. Como assim? Eu falava, eu tô numa estatal privada. Uma vez eu fiz até um deboche. Eu saí de dentro do estabelecimento, olhei na placa e falei, tava quase achando que eu tava numa estatal privada. Fiz isso. Fiz porque, fulano não vai falar com você. Vai falar sim. Porque se quem tá abaixo dele não tá dando conta do serviço, então ele vai resolver pra mim. Né? Gente, é isso. Saibam dos seus direitos e vão atrás. É essa a questão. Exatamente. Saibam onde vocês têm que ir, mas vocês têm que saber qual é o direito de vocês e fazer valer o direito de vocês. E detalhe, vou frisar aqui para vocês, presta atenção. Quando vocês terem um não lá na UBS, procurem a supervisão técnica de saúde da região de vocês. Quando vocês chegarem lá na supervisão técnica e ninguém resolver isso para vocês, procurem a coordenadoria da saúde da região de vocês. Batam na porta deles, façam auê, porque as coisas têm que acontecer. Sabe, nessa situação, quando seu filho precisa de um exame, que ele está lá na fila esperando 2 anos. Quando seu filho precisa de um médico de especialidade, está 3 anos na fila. Começa a procurar supervisão técnica de saúde, coordenadoria, e se não resolver aqui, vai no prédio da Secretaria da Saúde, que fica lá na República, pede para falar com o secretário, vai lá, exijam o direito de vocês, porque se as coisas não estão andando, é porque muitas mães não estão sabendo reivindicar. E eu vou falar isso porque muitas das vezes que eu bati nessas portas e as coisas começaram a andar pro Otávio, principalmente de exame, eles falavam, nossa, se toda mãe fosse igual a você, Bruna, as coisas iam ser diferentes. Eu falei, por que as mães não vêm? As mães se conformam de deixar o filho para fazer uma ultrassom 1 ano na fila? Capaz. Não, o Otávio sempre andou. Quando o médico pediu um exame, que eu via que a menina falava assim, do setor de regulação, ai mãe, vai ter que ficar na fila de espera. Eu falei, o quê? Não vai. Eu comecei a ir lá na supervisão técnica, eu comecei a ir na coordenadoria, tanto é que hoje, quando eles veem eu chegando lá na porta, eles já até se escondem, porque falam, nossa, é algum problema. Igual quando eu ligo, é a Bruna, mãe do Otávio. Eles já falam assim, ô fulano, é a Bruna, mãe do Otávio. Já tá conhecida, hein, Bruna? Sou. Ei, Acredita? Acredito. Eu fiquei estigmatizada. Você fica estigmatizada? Sim. Eles falam, as mães de criança com deficiência é barraqueira. Mas não é barraqueira. É porque É que se a gente não brigar, nada acontece. não vai pra frente. Então, assim, gente, tem que fazer um auezinho. Tem que fazer um auezinho, tem que ir atrás. Se ficarem na dúvida aí, quem buscar, quem compartilhar. Eu posso até passar o telefone para algumas mães. Tem uns contatos aí bem eficientes. Porque a intenção é essa. Quanto mais pessoas começarem a encher o saco deles lá, eles vão começar a trabalhar, começar a fazer o que realmente eles têm que fazer, né? Porque tá confortável, né, pra eles, essa situação. Nesses meus 37 anos de vida, hoje eu posso falar que eu tô vendo meu imposto bem empregado. Porque o que eles pagam lá de insumos pro Otávio, reabilitação, é o dinheiro dos impostos. Perfeito. Então, eu tô vendo hoje, vale a pena pagar imposto. Vale a pena. Teoricamente, né? Porque se paga-se muito imposto e pouco se vê. Sim. Né? É o que eu falo, a qualidade de vida que meu filho tem hoje, eu queria ver todas as mães desse âmbito do pessoa com deficiência tendo para os seus filhos. E eu lamento muito por elas não ter. Né? Mas o caminho é esse, o que eu posso fazer por elas é esse, é mostrar o caminho, por isso que é importante elas estarem seguindo a página, tá? É importante também elas interagir, porque
como você mesmo diz, quando o algoritmo ali entende que a pessoa está interagindo, está comentando, tá curtindo, ele vai fazendo a entrega. Com certeza. Então, não é justo você ter informação, que nem muitas já tiveram muitos benefícios através das minhas informações, e não compartilhar do nosso conteúdo para levar para as demais. Com certeza. Porque tem muito isso, Thaís, na nossa maternidade atípica, tem muitas mães que não nos apoiam. Não. Não sei se é por uma questão de aceitação dela, eu não sei, mas eu achei que quando eu fizesse esse podcast, eu ia ter uma demanda maior de apoio de mães atípicas. E foi o contrário. E foi ao contrário. Eu tenho apoio, tenho feedbacks positivos aí de mães, mas assim, era para ter mais. Então isso me assusta. O que será que passa na cabeça dessa mãe atípica? Porque é um podcast pro bem. Então, o que está acontecendo? Será que o problema está em mim ou está nela? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Fica aí o questionamento, gente, para vocês. Né? E muito pelo contrário, vem mães para fazer autocrítica. Pô, se a sua crítica não construiu nada na tua vida, por que vai construir alguma coisa na minha? Eu sou totalmente a favor da pessoa que quer criticar algo construtivo, que vai realmente edificar alguma coisa na minha vida, mas também edificou na tua. Agora você vir apontar o dedo pra mim, você querer me criticar, sendo que você não construiu nada, sendo que você não conseguiu nenhuma órtese pro teu filho, cara. Tá se fazendo de vitimismo? É isso aí. Fica se fazendo de vítima pra sociedade. Ai, por que isso, por que aquilo? Mas e aí, filha? Você reclamou, e você tem o que pro teu filho? Então eu posso falar de conhecimento de causa que eu posso ajudar você. Porque eu consegui. Eu sei os caminhos que devem ser tomados. Então, por que você vem me criticar? O que eu estou fazendo de errado? Então, você concorda que o problema não está em mim? Com certeza. O problema está em você? Sim. Então, se liga, meu. Não vem querer construir nada na minha vida se você não construiu nada. Eu já construí. Eu posso falar, ó, dá certo porque eu fiz. Deu certo. E porque você foi atrás. E é algo que eu não estou ganhando um centavo. Porque, graças a Deus, eu encontrei pessoas que apoiassem a minha causa, entendeu, me disponibilizou espaço, tem algumas parcerias para fazer o programa acontecer. Porque, você vê, indiretamente, essas pessoas, o que elas têm a ver com o mundo de deficiência? Nada, porque a maioria delas não tem nenhum paciente em casa com deficiência. Então, você vê, as pessoas que estão do outro lado apoiam muito mais do que as que estão dentro da situação. Qual que é essa questão? Eu queria realmente descobrir, eu queria realmente entender. Fala, se você tem algum problema aqui, seja contra o programa, seja contra a Bruna, seja com a conduta aqui, pode deixar nos comentários. Deixa, pessoal. Apareça, eu quero entender. Apareça. E nos mostre qual que é esse problema. Isso. Pra gente poder entender, pra Bruna conseguir entender. E melhor, vamos fazer o seguinte... Deixa seu relato nos comentários que eu vou trazer você, mãe, para poder explicar tudo aqui. Para você, se você tiver um argumento bom, para me contradizer aqui, para mostrar. Não, Bruna, olha, você tá louca, o negócio é assim. Eu vou esperar. É isso. Porque a minha intenção é fazer o programa acontecer, é poder ajudar o quanto mais de pessoa ajudar, né? Temos aí parceria com o escritório de advocacia maravilhoso, que se propôs atender 2 mães por mês. E cadê? Cadê as mãezinhas? Né? Eu tenho aí um ortopedista maravilhoso que se comprometeu a atender as mães lá no Albert Einstein. Você vê, meu filho nunca passou no Albert Einstein. Né? E tem um ortopedista aí maravilhoso, solícito, que se propôs, olha, Bruna, eu não vou atender só 2 mães. A necessidade que você tiver, manda para mim. Marca com a minha secretária que eu vou atender essas mães. E mesmo assim, você recebe crítica. Fico pensando, eu não tô falando de mães comuns, eu tô falando das mães que tem filho com deficiência, que tá vencendo a mesma maternidade que eu, a mesma dificuldade. Por que essas mães estão com o olhar crítico? O que tá acontecendo? Será que o problema tá em mim? Ou será que ela é inveja da tua força? Será que é o quê? Não sei. Mas, gente, a força vem de nós. Exatamente. A força vem do nosso filho, que precisa Vou usar da o gente. termo delas. Você não é guerreira, amiga? Tira sua força da sua guerreirice aí. Como uma outra diz, porque as guerreiras são as amazonas, que a gente se inspira. Amiga, legal. Se inspira em quem você quiser, na Amazônia, no Avatar, em quem você quiser. Mas sai dessa posição de crítica e vamos pra luta. Exatamente. Vamos gerar voz para as coisas melhorar, pro meu filho e pro teu. Parece que elas gostam do papel de vítima, né? Exatamente. E quando eu falo em melhora, Thaís, eu poderia estar muito bem no conforto da minha casa, porque eu já estou com a minha vida ganha com meu filho. Mas não, eu me dispus a ajudar outras pessoas. Né? Então, assim, as mães atípicas, elas têm que se ajudar, elas têm que se unir.
Nós temos que ter essa força de união, que é para se juntar a esse grupo, pegar lá os políticos, aqueles que prometem fundos e mundos para poder se eleger na causa pessoa com deficiência, e chega lá e não está fazendo nada. Muito pelo contrário, está virando até blogueiro. Está no TikTok, está lá no Instagram, que nem tem pessoas que tinha uma página sensacional de pessoa com deficiência, virou deputado, abandonou a página, cara. Abandonou a causa. Fica só aí, ó. Blogueirismo. E é isso que o povo gosta. Da ilusão. Quer ficar dando confete pra esse tipo de pessoa. Que fica vendendo demagogia e nada faz. Acorda, pessoal. Acorda pro que realmente interessa. Vamos à luta. Exatamente isso. Então, assim, é difícil, mas, assim, eu faço pode ser a minoria, mas eu vou continuar fazendo. Porque, assim, o carinho que eu recebo das pessoas quando eu passo as informações e dá certo. Bruna, muito obrigado. Nossa, que Deus te abençoe, porque se não fosse você, eu não tinha sacudido a poeira, não tinha dado a volta por cima, o meu filho não tinha conseguido. Assim, essas coisas que me motivam mais e mais, Thaís, eu levantar da minha zona de conforto para poder vir trazer informação, para poder estar buscando um médico de especialidade, para estar sentando aqui, porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, os médicos têm uma agenda a cumprir. E eles abrem mão, muitas das vezes, de estar ganhando algo que é teoricamente bem alto, uma consulta deles, para estarem aqui, passando informações para vocês sem custo nenhum, né? E oferecendo até mesmo ajuda para vocês mães que estão aí reclamando e está 3 anos na fila de espera para poder passar com o médico. Então, acho que quando o ser humano para e reflete, é o que está faltando. Sim. As pessoas parar e refletir. O que são prioridades para elas? As pessoas precisam entender o que é prioridade. É prioridade que eu priorize esse mimimi, né, de, não, o ego da pessoa que é maior, porque eu não sei, pode Exatamente. ser isso, do que o que realmente, não, vamos apoiar a causa, porque eu também precisei, ou porque eu também preciso, enfim, gente, vamos se unir. A gente vai conseguir chegar mais longe, realmente. Com certeza. Com todas essas dicas, com todo esse testemunho da Bruna, toda a vivência dela, gente. Usa isso a favor. Não é algo para engrandecer ela, é para ajudar, é para dizer tudo que ela passou e tudo que ela conseguiu conquistar, gente. Que realmente é possível, é capaz, entendeu? E ver hoje o bem-estar do Otávio e ela ter visto que nada disso foi em vão, gente, é isso, o intuito de tudo isso é esse. E outra, toda honra e toda glória não é minha. A honra e a glória vêm de Deus. Porque se não fosse Ele permitir, nada disso aqui seria possível. Então, o que eu vivencio hoje é pela misericórdia de Deus, né? Então, não pensa vocês que essa honra e a glória é minha, não é. Porque essa honra e a glória pertence a Deus, né? Vamos trabalhar com a fé, vamos trabalhar com aquilo que nós cremos, que quando a gente parte desse princípio, as coisas começam a dar certo na nossa vida. Exatamente. Independente qual seja a sua situação, né, o desejo do seu coração, se você partir do princípio da fé, você pode ter certeza que você vai alcançar. Exatamente. Não é mesmo, Thaís? Com certeza. Gente, então é isso, o recado que a gente queria dar. Essa experiência da Bruna, para que vocês entendam que tudo que tem sido feito aqui é por um bem maior, é para ajudar, é para realmente fazer com que vocês tenham um caminho. O caminho é longo, mas que vocês consigam ter ali alguns atalhos para que vocês consigam chegar mais rápido e que o bem-estar dos filhos de vocês ou do familiar de vocês, a gente não sabe da necessidade de cada pessoa, né? Mas que tudo isso se torne um pouquinho mais leve, que a gente precisa dizer isso. Às vezes a gente precisa bater o pé, às vezes a gente precisa ir ali, mostrar nossa força, precisa. Mas a gente também tem momentos em que a gente tem que levar aquilo mais leve, porque senão a gente vai pirar. Senão a gente vai surtar. Se a gente deixar entrar nessa pilha, a gente surta. Então é esse o recado que a gente queria dar. Queria agradecer a cada um de vocês que ficaram até o fim aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Bruna, por ter dividido isso com a gente. Eu espero que tenha ficado claro um pouco da minha história, porque eu resumi, né? Porque senão a gente ia ficar aqui a tarde, a noite toda, porque é muita coisa.
Tem conteúdo. Então é isso, gente. Não se esqueçam de ir lá. Então, mais uma vez, se inscrevam no canal, ative os sininhos de notificação, curte, comenta, compartilha. Principalmente, gente, compartilhe o conteúdo para que essas pessoas que precisam consigam chegar a esse conhecimento. Tá certo, gente? Muito obrigada mais uma vez. E é isso. É isso. Tchau, Tchau, pessoal.